Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa noite, não sei que hora que você está vendo, boa madrugada, você que não consegue dormir, talvez está vendo para poder rir um pouco, ser consolidado, Deus te abençoe, estamos aqui mais um GPcast, cara, e já quero te falar, antes de mais nada, dá um pausa nisso aí, agora, você se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí, pelo amor de Deus, já compartilhe para umas 100 pessoas, você nem viu ainda, mas eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém, amém? Então faça isso aí, porque vai ser incrível, eu tenho certeza que você vai ser edificado com aquilo que nós iremos abordar aqui. E, cara, não se esqueça, nós já temos 3 vídeos, um com o pastor Ferreira, missionário Maciel e pastor Gabriel e pastora Tayana. Então vai lá, vê os vídeos, assiste tudo, comenta, deixa seu like lá que vai ser incrível. E estamos aqui com o Brabo, ele que não mudou ainda, mas eu tô com expectativa que até dia 31 de dezembro ele vai mudar esse nome dele, o Erley Amaze. Bota um aplauso aí pro Erley Amaze, Israel. Erley Amaze. Produção a mil. Que honra, mais um GPcast aí. E como os outros têm sido incrível, esse também vai ser. Pastor Everton, pastora Cris. E hoje estamos com eles. Meu Deus, direto. Meu Deus, direto das galáxias. Do Mundial. Meu Deus, você tem mais Mundial que o Brasil, hein? Que é isso? Essa não sai não, essa veio agora. Pastor Everton e pastora Cris, pastorzão, tamo junto, pastor. Tamo junto, Estamos aqui com esse casal incrível, casal extraordinário, pastores aqui da geração profética, juntamente conosco, líderes de célula, né? Pastora, líder da dança profética, profeta da dança. E, cara, uma honra, pastores, estar aqui com vocês. Uma honra, meu Deus, meu coração tá alegre e tá feliz em ter vocês aqui conosco. Foi difícil a agenda de vocês, né? Meu Deus, muitos contatos, muitas pontes para chegar até vocês, mas tô feliz, eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Bem, pastorzão, se apresenta aí, pode falar, se apresenta aí. Pastorzão, e eu ainda falando, né, que eu achei que a fila já tava maior, nem esperava vir. Os últimos serão o primeiro. Mas deixa eu me apresentar aqui, meu nome é Everton Nunes, sou casado aí com a Cristiane, né, há 10 anos e tem sido uma bênção. E é uma honra, pastorzão, tá aqui com Wesley, com toda a galera aí. Eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível aqui. E vai ser um bate-papo bem legal. Glória a Deus. E vocês são acostumados já, porque você já fez rádio, né, pastor? Já fiz rádio, programa de TV. Pastora nunca fez, pastora? Não, senhor, pastor. Primeira vez que estou aqui. Primeira vez? E muito tempo você fez rádio, né, pastor? Muito tempo, né? Quando a gente tava em outro ministério, a gente era muito, né? Pediam muito pra gente fazer rádio. Era um meio evangelístico que a gente usava, né? Sim. Rádio, televisão, programas ao vivo, televisão. Então a gente, né, foi se acostumando. Televisão também, já televisão fez? Também. Nossa, mano. Só Globo já também? Principalmente nas regiões locais, nas cidades locais, TV local era bem bacana. Geralmente, né, 1 hora, 2 horas de programa, que era na madrugada, principalmente. E aí a gente reprisava na manhã seguinte. E assim a gente alcançava muita gente, era bem bacana, uma experiência muito boa. Pô, legal, cara, legal. E hoje, acho que poucas igrejas que têm esse acesso à televisão, né? Sim, é bem a poucas. TV, assim, são poucas, né? É onde a igreja talvez poderia entrar mais, né? Sim. Né? Nessa área. Mas, pastor, vamos começar do começo, vocês. Casada há 10 anos, você falou? 10 anos. Meu Deus, pastora, você é vitoriosa. Meu Deus. Bastante, pastor. Orou bastante, pastor. Orou bastante. Principalmente à noite, porque esse homem ronca, hein? Sangue de Jesus tem poder, mano. Ronca direitinho, como diz o nosso apóstolo. Uma escânia. É de tremer a parede, cara. Nossa, Jesus. Não, mas eu vou arrumar uma desculpa pra mim que eu tava cansado. Mas meu Deus. Barriga pra cima. Não, aí ele tá cansado todo dia, gente. Entregando aí, mulher. O negócio é trabalhador, então. Trabalhador. Obrigado, Wesley. Falou tudo. 10 anos casado. 10 anos. Só que vocês se conheceram na igreja? No evangelho? Como é que foi? Foi na igreja. Foi logo quando eu cheguei na igreja, né? Um tempo depois, assim, um período que aí, né? Na verdade, ela orava por mim, eu nem sabia. Nossa. Orava por mim, eu nem sabia. E aí, quando eu já tava na obra de Deus, já era pastor solteiro. E aí, a gente começou a orar. E ela aqui em Camboriú, eu, né, em Florianópolis, era onde era a igreja que eu tava. Peraí, tem muita informação aí, pastor. Peraí. Ela morava em Camboriú. Sim. O senhor em Floripa. Isso. O senhor era pastor solteiro. E ela em Camboriú orava por você que tava em Floripa. Mano do céu. Doideira. E aí, quando o meu pastor falou que tinha uma jovem que orava pela minha vida e tal. E eu falei, não, então tá bom, né? E aí...
né? O tio dela também ajudou um pouco. E aí a gente começou a conversar e aí a gente começou a orar. A gente orou aí 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Ela aqui como obreira, né, na igreja, eu lá como pastor. No caso, já orava mais à distância. À distância, é. E a gente só se falava por telefone. E quando tinha oportunidade de se ver assim, sempre ela tava com a minha irmã, com alguém, né? Então ela vinha lá. 10 anos eu, atrás né? era, sei lá, MSN. SMS. É isso aí. Era aquela... Mensagem. SMS, né? SMS. Torpedo, né? que falava, né? Torpedo. Meu Deus. Às vezes eu me ligava de madrugada, às vezes se falava depois do culto, né? Como eu já cuidava de igreja. E aí ela me ligava e eu deixava ela falando sozinha, porque eu dormia às vezes. Nossa. Roncava, pastor, já nessa época? Já roncava. Então você entrou sabendo já, casou né? sabendo Da já. situação, pastor, já sabendo. Mas- Conheceu pela TV, pastora? Não pela TV, não. Meu Não, foi, Deus. na verdade, foi algo assim que aconteceu com o Taiwan. O Taiwan chamava ele de pai. E o Taiwan, seu filho Isso. de um primeiro relacionamento. É o seu isso filho. mesmo. E ele chamava o pastor Everton de pai? Sim, porque o Everton sempre foi muito brincalhão com ele. Ah, eu já Ele- conhecia, então. Já conhecia na igreja. Conheceu os ali na jovens, igreja. né? No culto de jovens Porque e a tal. gente se conheceu, na verdade, no grupo de jovens. Aí, quando ele foi para ser pastor, aí eu já estava orando, já fazia tempo. Mas Orou por bastante. incentivo do Taiwan. Porque o Taiwan assim, mãe, por que você não namora com o Everton? Eu disse, não, filho. Naquele momento, ele até tinha uma noiva ainda. Sim. E aí, eu disse assim, não, se for da vontade de Deus, eu disse, aí vai ser. E nisso, ele foi gerando um sentimento. Eu sentei, conversei com o pastor. Aí o pastor disse, vamos orar que eu já estava orando por vocês dois. Nossa, E ele que chegou doideira. e falou pro pastor. E ali foi indo, enrolou 1 ano e 1 mês. Meu Deus. Mas aí estamos E o Taiwan tinha quantos anos, pastor? Ele tinha 4 anos só. 4 anos. 4 anos. 4 anos ele já... Mãe, bora, casa com... Não, e engraçado que ele sempre foi parecido comigo, né? Não, e essa é uma verdade que, primeira vez que Sim. o senhor falou comigo, foi no monte, o senhor Foi, falou assim, foi. ó, e pastor, Taiwan é parecido comigo? Eu falei, claro, teu filho é igual, cara. Ele não é meu filho, ele é filho da Cris e tal, com tantos anos que eu Foi. adotei ele como filho Aham. e idêntico, não, Jeito. não tem como. Xerox. Não tem como, Taiwan é idêntico. E aí, por aí vocês começaram a orar e... E aí foi até quando a gente tava assim nesse período de oração e tal, até, né, era bem rígido o sistema, a gente tava, né, então muitos iam contra dizendo, não, cara, não vai dar certo, porque ela tem um filho e isso vai te atrapalhar lá na frente, né, ele não vai te respeitar, ele não vai isso, e aí a gente pegou e continuou orando, não, vamos Sim. orar a Deus, se é de Deus vai ser, e outra, né, tudo eu acho que é o ambiente que a criança vive, né. Sim. E aí a gente, né, desde quando a gente começou a orar, assim, como eu sempre gostei de criança, então, né, o Taiwan era queridinho demais, e aí ele bem magrinho, e eu brincava com ele, fazia costinha nele e tal. E aí, eu acho que foi gerando um amor mesmo, assim, e aí toda a minha família sempre aceitou ele como neto, é o sobrinho, entendeu? Um carinho incrível por ele. Mas um ponto legal que eu quero entrar aqui até falando nisso, pastora, é que, pelo que foi falado, né, tinha até um desprezo por a senhora ser já a mãe Sim. solteira. E, na verdade, isso não mudou, né? Não. 10 anos passaram, tantos anos se passaram, isso até hoje existe, né? Muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade por ser mãe e, às vezes, solteira, às vezes veio de um relacionamento do mundo, já tem um filho, Sim. e muitas pessoas têm essa talvez, dificuldade de casar, de se relacionar com uma mãe solteira, né? Graças a Sim. Deus você encontrou um homem de Deus, né, que não teve. Mas até hoje eu como pastor de igreja, vejo isso, que tem pessoas que têm essa dificuldade, né, de E se como relacionar tem- com alguém que é Sim. mãe. Preconceito, né? Já tem esse preconceito. Então muitos falavam pra mim, não, Everton, não faz isso, cara, ela tem um filho e tal. Eu falava, não, cara, mas meu amor pela criança não é diferente, ele não vai ser aquilo que você tá falando, vai ser aquilo que eu formar ele, o caráter dele vai ser aquilo que eu formar. Sim. E aí daí, desde então a gente vem exercendo a paternidade sobre ele, né? E ele tem sido, né, ele cada dia me surpreende assim, sabe? É um menino de Deus hoje, né, obreiro aí consagrado. E o legal é que talvez se o senhor fosse alguém que tivesse esse preconceito, talvez hoje o Taiwan não seria quem ele é, né? É isso aí. Talvez hoje ele não seria quem ele é, vocês não estariam juntos, talvez ele nunca teria conhecido a igreja, talvez nunca teria conhecido o reino,
E talvez seria uma criança ferida, sem paternidade, hoje aí, um adolescente rebelde, a gente não sabe, né, por e onde assim, se ia dar. e eu até evito falar muito assim que ele é meu enteado e tal, né? Que ele é só filho da Cris, porque, né, eu tenho até medo de falar assim e ferir ele, porque ele, não, eu sou o pai dele e pronto. E ele fala abertamente, meu pai. o pai dele e pronto. Pai. No início, pastor, na verdade, teve uma crítica da família do Taiwan, assim, da outra parte do pai, né? Uhum. Porque ele sempre chamou de pai. Eu nunca disse assim, eu chamo ele de pai. Nunca fiz isso. E ele se apegou de um jeito. E ele se apegou de uma maneira e... Voluntário. Isso. É. E aquilo, a família do meu ex, meu Deus, eles achavam isso horrível. Que ele tinha um pai. Sim. Aí eu disse assim, gente, eu não tenho o que fazer, porque assim, eu não ensinei ele a chamar de pai. Foi voluntário. Ele quis. Legal. Então, Sim. foi dele, partiu dele. E a gente nunca proibiu, né? Da família, do próprio pai ver. Sim. A gente nunca. Sempre porta aberta, sempre um relacionamento transparente com a criança, sabe? Ele sempre entendeu que eu era, né, o padrasto dele. Sim. Mas pra ele eu sou o pai. E como é que foi esse testemunho de conversão? Vocês se converteram separados, vocês não se conheciam no mundo, se conheceram no Rio. Mas o senhor pastor se converteu, o senhor não é de Camboriú, Santa Catarina, o senhor é de São Paulo, né? Sou de São Paulo, é isso mesmo. Sou nascido em Jundiaí, São Paulo, interior de São Paulo, e aí morei 6 anos no interior, e lá no interior de São Paulo foi liberada uma palavra assim, sobre a minha casa, sobre a minha família, né? A gente veio de uma família que era do babado, como minha mãe diz, né? Que, né, a gente não cria em Deus, mas a gente vivia aí, né, em outras religiões e tal. E aí uma mulher de Deus um dia, né, a gente sofria muita perturbação, uma família muito conturbada, perturbações mesmo espirituais, assim. E aí meus irmãos, perseguição espiritual, e essa mulher chegou assim e falou, precisa orar na tua casa e tal. E ali ela liberou uma palavra dizendo que Deus tinha falado com ela que a gente vinha pra Camboriú. E a gente não conhecia ninguém aqui. E aí minha mãe, mas como que a gente vai pra lá? E ela falou, não, porque eu tenho uma pessoa lá que já arrumou uma casa pra você, você vai ficar lá. E começou a dar detalhes assim do que Deus ia fazer, né? E a mulher foi usada por Deus mesmo. Então, profeta de Deus assim, que todas as coisas aconteceram certinho. E incrível, pastor, mais incrível, que quando ela liberou uma palavra, tinha uma fotografia com uma namorada assim. Sua? Minha, tinha uns 18 anos, com uma namorada. E aí, o que aconteceu? Ela olhou assim e falou, quem que é aquele moço? Minha mãe, é meu filho. Diga pra ele que ele vai ser pastor. Falou assim, fala que não é aquela moça que ele vai casar não, porque a moça é assim, assim, descreveu a Cris, descreveu, pastor. Nossa. E aí quando eu fui pra igreja, fui, né, com muitos problemas psicológicos, emocionais, pensando, né, em morte. Você veio do mundão mesmo, né? Do mundão mesmo. E aí, desejo de morte e tal. E aconteceu que quando eu entrei na igreja, o primeiro dia, eu lembro até uma terça-feira, 7h30 da noite, eu entrei na igreja, que eu olhei e a Cris estava sentada no primeiro banco. Sabe, passou um filme na minha cabeça, porque eu me lembrei do que a mulher falou, descreveu ela todinha. E ainda brinquei com a minha mãe, falei, é lá, mãe. Minha mãe, para, pai, vem aqui pra ver a mulher na igreja. Já chegou no olhando e porque... a promessa ali, ó, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, né? Imagina, pessoal, daí vim do mundão, a gente veio do mundão, sim, né, uma mentalidade toda realidade distorcida, Então, meu pensamento era o quê? Vou para a igreja, faço minha parte com Deus, depois eu vou dar meu rolê, tal, vou fazer... Mas esse daí foi onde que tudo começou, né? Aí você se converteu ali. E a pastora Cris, como é que foi esse testemunho, pastora? Esse processo aí de conversão. Forçada. Você foi pra igreja? Eu fui forçada, na verdade. Não é que forçada. A minha mãe chegou, ela tinha ido na igreja primeiro, lá, tô abençoado, Senhor Jesus lá. Sim. E aí ela disse assim, ó, que eu já tava separada, né? Aí ela disse assim, ó, chegou em casa, ela disse assim, filha, você tem que ir pra igreja e levar o Taiwan, tem que ensinar nos caminhos do Senhor. Eu disse, mãe, mas eu não quero saber disso. Eu disse, mas tu vai. Ficava no ralabucho, no risca-faca. Pressão. É mesmo, pastor? Nossa. Só no forrozão mesmo. Forrozão. Só no forró. Queimando a sola do sapato. Verdade, dançava a noite toda. Meu Deus. Dançava, agora não. Só pra Jesus. E assim eu fui, pastor. Aí fui indo e ali eu fui conhecendo o amor de Jesus. E fui levando o Taiwan. E assim fui indo. Essa foi a minha história, na verdade. Mas eu não era do mundão como o Everton. Mas eu saía, dançava a noite toda. Me envolvia com meninos. Sim. E assim ia.
Mas hoje, glória a Jesus, estamos aí, na presença Líder do do Ministério Pai. de Dança ainda, né? Líder do Ministério de Meu Dança, Deus, verdade. Mas é o que eu falei já num podcast. Jesus chamou Pedro pescador e fez ele pescador. Doideira, bicho. Ele continuou fazendo o que ele fazia, só mudou o propósito. E é tão engraçado isso que, assim, ó, eu sempre tive esse espírito de liderança. Eu puxava a molecada tudo comigo. Só que era só pra maldade, né? Era só pra maldade. Sexta-feira mesmo, esse horário, tava preparando pra maldade. Então arrastava uma galera comigo. E era doideira. E depois que a gente veio pra Jesus, a gente entendeu nosso propósito, né? Então a gente, né, Deus, ele só, eu acho que aperfeiçoou e, né, injetou aí com o Espírito Santo aí mais força pra... Ousadia no reino. ousadia no reino. Legal. Aí vocês se conheceram na igreja e casaram e tal. Só que é algo bem interessante, eu queria voltar nisso também, eu agora lembrei, que é essa questão que vocês falaram que vocês oravam, um em Camboriú, outro em Floripa. E hoje, quando eu casei assim, eu orei com a minha esposa, um tempo e tal. Não é uma regra, a gente sabe que a Bíblia não fala nada sobre isso, né? Até porque a Bíblia também não fala nada de namoro, a Bíblia fala de noivado e casamento, né? Então, só que eu entendo que aquilo que começa debaixo de princípio dá certo. E Sim. pelo que vocês estão aqui hoje, sendo casal de pastores do reino, a família de vocês está ali fundamentada, porque lá atrás vocês começaram correto. Isso aí, pastorzão. E assim, né, o engraçado é que quando a gente é, né, novo, jovem, a gente, né, tá no mundão, a gente não quer saber de nada. Aí vai pra igreja, não, quero casar, aquele desespero e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco disso também, sobre esse desespero, junto com o Wesley, que é líder de jovens, esse desespero que a galera tem, cara. E aí que eu vou, pra gente entrar, né, nessa questão da oração aí, porque é o seguinte, eu nessa pegada, pô, eu quero casar, quero fazer a obra de Deus. Oxe, tava comendo capinha até ontem, né, passando o rodo, né, em geral, e agora quer casar, vai pra igreja, quer casar? Que doideira é essa? E aí entra o desespero, entra aquela afobação, a emoção, né? Como ela citou aqui, eu até tinha uma noiva, hoje ela é uma grande mulher de Deus, tem um ministério, casada com um pastor também lá do outro ministério, né? Casou com um homem de Deus, tal. Eles têm um ministério muito grande no oeste aqui de Santa Catarina, né? Eles são uma bênção. E só que é o seguinte, eu nesse desespero, eu tava entrando numa parada sem propósito. Pela pressa. Pela pressa. Era igual Ismael, filho da pressa. Entendeu? Por quê? Porque eu queria casar, e aí eu deixava com que a minha emoção tomasse conta e ela não orava. Entendeu? Não orava. E aí, nesse processo, foi até um aprendizado pra mim e pra ela. Sim. Porque o que aconteceu fez com que ela amadurecesse, entendesse o propósito dela. Sim. No entanto, hoje ela é pastora de igreja, né? Também e é um ministério grande, tem 2, 3 igrejas, tal. São uma bênção. Entendeu? Então foi pra mim e pra ela. Um aprendizado. Um aprendizado. Mas se eu não... né? Só que, claro, a gente precisa ter alguém que fale ao nosso coração. Sim. Isso é muito importante. É que nem aqui nossa igreja, né? É muito jovens. E é importante os jovens saber disso, porque eu tinha um pastor que falava no meu coração. E às vezes a gente eles vê o que a gente não vê naquele momento. E foi o que aconteceu. Meu pastor, ele via isso e aí ele me alertou. Filho, tu tá orando de verdade? Me chamou num canto uma vez, num monte. Tu tá orando de verdade e tal? Então, e aí onde que eu comecei a orar? Não, pera aí, é verdade. Será que eu tô orando mesmo? Será que eu não tô indo pela minha emoção? Tal. E aí comecei a orar e aí eu falei, cara, não é isso. Até porque quando a gente vai olhar pra Bíblia, né, como o senhor citou, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Sim. Que era entregar um filho. Esse filho a gente sabe que era Isaac. Só que Abraão, por pressa, ele tenta dar uma ajuda a Deus. E é onde a galera tem que entender, Deus não precisa de ajuda, né? Abraão tenta dar um jeitinho brasileiro ali, sim, né, na promessa e acaba tendo fruto da pressa. E aí o que acontece? Se não der problema agora, dá problema lá na frente. Porque se a gente for ver a história, né? Os ismaelitas se tornaram os maiores inimigos depois, tal. E o princípio que se quebra hoje, quebra você amanhã. Lá quebra você amanhã. Então isso é muito importante. Os jovens, quem tá nos ouvindo agora, que tá começando um relacionamento, é entender isso. Sim. Pô, se é propósito, tem que ver se realmente tem um propósito. Porque é o seguinte, no início é corpinho durinho, é tudo bonitinho. Daqui a pouco,
Tá envelhecendo. No início, Tá envelhecendo. chupa bala house pra ver a varoa. Passa perfume, Casou mesmo, bafão de... Já Nossa, era. mano, igual leão. Baba no cabelo. Que ruge o ponta, né? leão. Se não toma banho solteiro, É. espera muito casado. Nossa. Misericórdia. Mas é verdade, porque a galera tenta pegar a pressa e transformar na promessa. Transformar E não dá isso. certo. E não Cara, dá certo. E então a gente... Daí, o que aconteceu? Depois que nós nos casamos, então a gente sempre foi líder de jovens. Todas as vezes, né, a gente ia auxiliar algum pastor em alguma igreja, tal, alguma sede. Chegava lá, pastor, você vai ser líder de jovens. Vocês têm um espírito de jovem e tal, aquela pegada de jovens, então vocês vão ser líder de jovens. E nós vimos muitos jovens se arrebentando por causa disso. Por não ouvir alguém falar o coração deles. Entendeu? Então, por isso que é muito importante. Você, jovem, escuta teu líder aí. Tudo pela pressa, né? Amém, pressa. Jesus. Tudo pela pressa. Tudo pela pressa, pastor. Tá, né? Fica naquela afobação. Que a galera tem aquela carência de precisar de Isso. alguém. Mas, cara, você não precisa de Jesus, mano. E aí, Precisa de Jesus. e aquilo. E por isso que as pessoas precisam deixar Deus ser Deus na vida delas e deixar Deus curar elas. Nas suas emoções e tal. Né? Porque senão... E o Wesley lá na falou frente algo dá muito problema. forte, que o Wesley falou, cara, o princípio que eu quebro aqui, ele vai me quebrar lá na Quebrar frente. lá na frente. E com certeza. se o cara vai entrar num relacionamento agora quebrando o princípio, cara, lá na frente, o divórcio começa no namoro. É isso aí. Eu aprendi essa senha. É isso mesmo. Antes de casar, eu aprendi essa chave. O divórcio começa no namoro. Se no namoro tá quebrando o princípio, esse casamento vai ser o quê? Não vai melhorar. Não vai. Não vai. Não vai. É igual a pessoa se converteu e namora, talvez, claro, não é uma regra, mas eu, como pastor, eu sempre aconselho. Cara, eu tô servindo a Jesus e namoro um cara que é do mundo. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, é mais fácil a pessoa te levar pro mundo Sim. que você trazer ela pro reino. Sim. Entendeu? E realmente, o princípio é o que o Wesley falou, que a gente quebra aqui, lá na frente vai nos quebrar. E o divórcio vai começar Claro. no namoro. É que nem uma senha até, deixa aqui pra quem tá nos assistindo aí. Um exemplo, o jovem que tá ali, a menina, né? Se o cara não respeita nem o pai nem a mãe, vai respeitar você? Não vai. Assim é o rapaz. Pô, se a menina não respeita, não lava nem a louça pra mãe, pra honrar a mãe. Não Rapaz, vai, vai nunca. deixar tudo pra ir lavar, vai colocar o avental nele e vai vestir a cueca. Sangue de Jesus. Me fizeram uma pergunta essa semana no Instagram. Perguntaram assim, pastor, como escolher bem uma pessoa? E eu falei assim, ó, uma coisa rápida, simples. Que a pessoa ame mais a Jesus do que a você. É isso aí. E o senhor falando isso daí é muito forte, sabe por quê? Porque eu e a Cris, em tudo, pastor, até no último dia, falávamos assim, ó. A gente tá orando. Até o último dia a gente vai orar. Se é de Deus, vai ser. Se não... E aí, no último dia, no dia que a gente ia se casar, 5 horas da tarde, fui buscar o meu pastor, que ele era minha testemunha. Cheguei lá e tava no dentista. Faltava, acho que 10 minutos pro casamento. E aí, lá em Balneário, um trânsito, uma loucura. E aí, ele não chegava, chegou, já era 5h20. Aí peguei, vim correndo, passei, peguei a Cris. Quando chegou no cartório, tudo fechado. Aí eu olhei pra ela e falei assim, e aí, agora? Se Agora não é, agora vida que segue. Agora a vida é que segue, cada um pro seu lado. Desse jeito, Pô, pastorzão. na hora? Ô, É pastorzão, orando. Olhou, meu Deus que tá... Olhei pra ela e falei, e aí agora? Tudo O fechado. diabo fechou o cartório. Sinais. Não. E aí, o mais incrível, ela olhou, a vida que segue. Falei, fechou? Então, né, a gente tava orando. Se é de Deus, vai ser. Rapaz, daqui a pouco, quando ela falou, vida que segue, a porta abriu atrás da gente. Nossa! Aí a mulher olhou assim e falou, vocês estão aí. Tinha esse casal aqui que ia casar 5h30, mas como vocês não estavam chegando, eles chegaram primeiro, a gente decidiu casar eles primeiro. Entra. Eu falei, agora não tem mais como fugir, agora já era. A fé abriu a porta. Viu? Portas Foi abertas. assim, pastorzão. Mas você vê a Provando. maturidade do casal. Sim. Tava pronto, porque se não for, não foi. Não Só foi. que hoje a pessoa se amarra tanto emocionalmente no namoro, no noivado ali, que a pessoa fica cega, né? Sim, e muitas das vezes por causa das feridas emocionais, né? Das carências emocionais. Aí, hoje a gente entende muito mais isso. Né? 10 anos atrás ninguém falava muito disso. E se for ver o contexto em que se encontra isso, muitos jovens hoje em dia eles vêm de uma carência paterna, Sim. materna dentro de casa, que é onde eles pensam que
num relacionamento, um namoro, um noivado, eles vão conseguir suprir isso. É isso aí. É onde eles tentam tapar uma necessidade Buscando uma deles fuga, né? momentânea e acabam se frustrando e essa ferida acaba se tornando até uma necrose daquele membro e Sim. chega a não amputar, né? Onde muitos sonhos isso aí. são frustrados no percurso. Ou quando o cara não faz a esposa da mãe. Também tem essa. Também tem essa. Entende? Já conhece alguém Sim, assim? uixi. Nossa. Mas Conhece a a gente história? vê. Conheço. O Muitos. cara faz a esposa da mãe. Mas por quê? Porque não foi bem resolvido lá atrás. Ou teve uma carência, às vezes não teve uma Sim. mãe, entendeu? Ou foi muito mimado pela mãe, nos dois extremos. Aí faz da esposa a mãe, Isso aí. entendeu? Ou faz do marido o pai, É. entendeu? Então, assim, cara, eu já sempre aconselho a galera, tá namorando? Analisa. Analisa muito. Tá noivo? Analisa. Sim. Se vê que o cara é um cara que vai te fazer de mãe, corre. Se vê que a mulher vai te fazer de um pai, não quer um marido, ela quer um pai, corre. Ai, pastor, mas ele é tão romântico. Vigia, varoa. É, Vigia aqui, olha. rosas são vermelhas, Olha só. violetas são... Eu ia rimar aqui, mas... Esquece. Mas é a carência que faz, aí, cara, eu carrego isso comigo. O divórcio começa no namoro. Se começar errado, termina errado. E Termina graças a Deus errado. vocês começaram certo ali. E é aquilo que a gente tem aprendido a cada dia, né? Eu sempre falo pro pessoal, assim, que vem buscar conselho com a gente e tal. E a gente fala, cara, casamento é uma construção, meu. Construção, e cada dia a gente aprende a amar um ao outro. Bora, é um conhecendo a limitação do outro, e assim vai indo. Sim. Todos os dias a gente deixando, né, Deus moldar um ao outro. Porque, né, às vezes nem sempre a gente tem a razão, né? Todo casamento tem as suas DRs, as suas, né, discussões ali do relacionamento e tal. E, cara, graças a Deus, eu e a Cris, a gente se entende assim, porque quando a gente reconhece o nosso erro, cada um se coloca no seu lugar, Sim. né? A gente entende que principalmente o marido, o pai, ele comunica 3 coisas. Ele dá limite, ele dá identidade, né? Ele gera identidade, ele dá limite e ele é o que dá um destino, Oh, né? A mulher já é o que? Ela ensina o relacionamento, sim. ela nutre em amor, nutre, né, a A família. Bíblia diz que a mulher é aquela que traz Sim. os filhos, a família para o redor da mesa. E né? aí a mulher também, ela ensina a organização. Então é isso que a mulher comunica e é isso que o homem Eu comunica. tiro isso lá por casa. Cada né? um Lá faz a sua pela minha função. casa. Não tenho filhos ainda, mas temos o Lucas que mora conosco, né, como se fosse um filho. Sim. E lá em casa é assim, a minha esposa, ela não janta, ela não almoça. Hoje, estamos gravando um podcast, mas hoje eu saí de casa, era meio-dia, fui no dentista, fui na rua, fui em balneário, fui em um monte de lugar. Cheguei em casa 4 horas. Ela não almoça enquanto todo mundo não chegar e todo mundo na mesa. Princípio. Forte. É isso aí. É o que a gente vive. É Princípio. o que a gente vive. E já teve vezes do início do casamento, eu não fui criado assim. Morei sozinho, sempre fui louco. Uhum. Então, eu almoçar, ela chegar em casa, tem que almoçar comigo. É mesa. Eu só Mesa. almoço. E, cara, é um princípio. Sim, lá em casa também é assim. A gente senta, reúne. Até um tempo atrás, a gente conversava muito sobre isso, porque a Cris trabalhava em um lugar que era das 9 às 3 da tarde. Então, ela nunca tava. Não dava, né? Pra... Não Ou dava. eu sempre trabalhei meio-dia. Ou ela trabalhava nesse período do almoço. Então, era meio complicado. Mas daí, então, né, a gente sempre... Nós todos sentados na mesa, todo mundo junto, conversando, olho no olho. E eu não fui criado assim, porque na minha família tinha uma mesa. Mas minha avó comia num lugar, meu avô no outro, eu na sala na frente da televisão, Isso- meu irmão. Isso quando os em outro adultos não tinham lugar. que comer primeiro, as crianças depois. E Era assim, sempre foi assim, ó. antigamente, é. E tinha mesa, só que ninguém sentava na mesa. Uhum. Entendeu? Aí quando eu casei, eu não aprendi um princípio. Aí quando eu casei que eu fui aprender esse tempo, porque quando eu tô na mesa, eu olho no olho. Isso. Ó, Sim. comunhão, entendeu? Comunhão. E a igreja de Jesus não tinha um púlpito, a igreja de Jesus Sim. tinha uma mesa. A minha casa também não era assim, pastor. Era a mãe, às vezes, almoçava primeiro, depois a minha irmã, ou eu e a minha irmã, ou meu padrasto, não era assim. Isso acho que foi gerado por eu não ver isso em casa, eu gerei isso na minha família. Tentar pôr todos na mesa. Você viu a falta que isso fez na sua vida, né? Sim. Sim, aí o que eu faço? Eu sempre tento fazer isso. Botar todo mundo na mesa, porque eu acho que é algo, relacionamento mesmo, entre a gente estar juntos, entendeu? Que nem o Clivinho tá lá em casa, ele sempre tá, quando ele tá em casa, ele almoça junto com nós. Oi, gente. Eu gosto de colocar toda a vida assim, sempre juntos, entendeu? Ninguém coloca a mão nada se não tiver todo mundo sentado na mesa. E ninguém almoça na frente da TV, que eu acho isso Não. É um Um caos. princípio. Então é isso que a gente vivencia todos os dias, né?
nessa construção, como eu tava falando. Aí, então a Cris sabe se colocar no lugar dela, eu sei me colocar no meu lugar. As crianças passou do limite, o que ela faz? Everton, agora é contigo. Então eu vou lá... Dá essa autoridade Exerço, isso aí. ao pai, ao marido. Sim, e aí o que acontece? Daí é onde que eu exerço a minha, né, paternidade. E falando disso de autoridade família, como pastor, pai. e assim, não é porque vocês estão aqui, mas eu vejo isso, e cara, hoje nós somos igreja, né, a gente vê muito pai e mãe que qualquer coisa pro filho, ó, Celular na mão. celular, iPad, né, Sim. televisão, videogame, não que seja errado, não há nada de errado disso, Não. meu Deus, minha casa tem videogame, minha casa tem Netflix, eu tenho 2 iPads lá em casa, um notebook, tem nada de errado disso. Só que eu não vejo o filho de vocês assim. Não. Eu vejo o filho de vocês mais relacionamento, mais Sim. conversa, o Heitor, por exemplo, do que agarrado num celular jogando, enfadando. Entendeu? Se eu falar pro senhor que hoje em dia é muito difícil, sabe? Né? Com tanta comunicação, né? Tantos meios de comunicação e a correria do dia a dia. Então a gente se policia muito pra poder dar essa atenção, sabe? Sim. Né? Que nem a gente, essa semana a gente tava conversando, e aí o que a gente vai fazer com o Heitor? Porque a diferença de idade. Um tem 15 anos e o O outro Heitor tem vai fazer 8 agora em dezembro. 8. Então imagina, então a diferença é grande. Não dá pra me cobrar do Taiwan, Dobro, cobrar o né? Heitor como eu cobro o Taiwan. Né? Então, às vezes, o que eu faço? Eu pego o Taiwan, entra aí no carro, vou dar uma volta. Então, e aí é um papo diferente. É. E com o E Heitor você é vê- outra coisa. Porque não é a internet que discipula o filho de Não. vocês. São vocês que discipulam o filho E de quando a vocês. gente vê que tá muito assim, então a gente já começa a dar o limite. Onde que a gente pega? Não, vamos. Aí a gente começa já a trazer mais pra perto, começa a sair mais, começa... E É, essa pra poder- questão de tecnologia onde os pais estão perdendo o controle dos filhos. Sim. O resultado que um filho está dando com 12 anos não começou com os 12. Começou muito cedo, ali Muito com os cedo. 8, quando ele percebeu a ausência do pai ou da mãe, sendo suprido por um aparelho telefônico. É bem isso aí. E às vezes um pai dentro de casa, tipo, órfãos de pais vivos. Sim. E às vezes até que nem a Cris assim me cobra muito, né? Eu também vigio muito. É que a gente, né, tem loja agora, tal, então depende muito do celular, Discípulos Instagram, e discípulos, mandar igreja. mensagem e tal. E ela também me cobra, não, ó, tá muito no celular, tal, sai um pouco do celular. Então a gente vai moldando o outro, né? Isso é legal, porque aí não é a internet que vai discipular o filho de vocês, mas são vocês que discipulam de verdade. Que o pai e a mãe, repito, não há nada de errado, meu Deus, quem tá me ouvindo que é pai, não há nada de errado seu filho ver, meus filhos provavelmente verão, só que não é a internet, não é o iPad que vai discipular o meu filho. Pastorzão, e uma senha que eu aprendi, principalmente depois que eu fui, né, curado na minha paternidade, que é o seguinte, quero deixar aqui pra todo mundo, né, que essa frase marcou minha vida. É uma senha que eu tirei pra mim, assim, que eu todos os dias eu uso ela, assim, e aplico essa senha na vida dos meus filhos, que é: a presença vale mais que o presente. Entendeu? Porque, né, hoje eu acho que a nossa geração foi uma geração que são filhos de pais, são órfãos, né, de pais que muitas das vezes estão vivos, Sim. entendeu? Dentro de casa. Sim. Eu tenho um jovem aqui na igreja que ele falou, pastor, eu e meu pai moramos na mesma casa há 20, e tem 23 anos. Ele falou, pastor, eu só falo com meu pai bom dia, boa tarde, boa noite. Que nem assim, muitas das vezes meu pai trabalhou à noite, né, no período da noite, 10 da noite às 6 da manhã. Então o que acontecia? Meu pai saía pra trabalhar 10 da noite e às vezes eu tava na rua, tava fazendo alguma coisa, só que antes disso, meu pai saía pra trabalhar e tava descansando, tava dormindo. Então depois desse horário, meu pai ia trabalhar, só vinha às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu tava levantando, já tinha saído às vezes até pra ir pra escola. E aí então via meu pai quando? Quando tinha folga, e quando tinha. Trabalhava muito. A gente vê que, assim, acho que da geração dos anos 70, 80, essa classe operária mesmo, assim, foi essa galera que sofreu bastante, né? Essa galera que nasceu nessa época, assim, que... E falando de filho, como que foi criar filhos no contexto aí, né? Voltando ali, vocês casaram dentro da igreja, mas vocês eram da igreja mundial, então mundial é a igreja que pastores são levantados muito cedo. Na verdade, Sim. o senhor já era pastor. Então fui vocês levantado assumiram igrejas com cedo. S. Sim, Nossa. várias igrejas. Nossa. Tem noção, pastor? Quantas mais ou menos igrejas vocês pastorearam? Passando bastante igreja, pastor. Rodamos o estado de Santa Catarina aí, um monte de cidade. Não tem noção de quantas Não igrejas. tem, porque é o seguinte, é de 6 meses a 1 ano E muda. numa igreja. E troca. E troca.
Mas o que baseia essa troca? Então, é para que o povo não se apegue, né? O povo não se apega. Para que se apeguem a Deus, não ao homem. Porque a gente vê, eles tocam principalmente na área da idolatria, né? É, A idolatria do homem, né? em partes eu concordo. Ainda mais por ser um ministério que existe, a gente vê muitos sinais, né? Muitos prodígios, tal, muito... Nunca Então- tinha pensado nisso também. É, Lembra entendeu? a Bíblia diz em Judas que Satanás ele luta contra o corpo de Moisés, né? Doideira. Contra o corpo de Moisés, contra Miguel, para Sim. poder Satanás querer levar o corpo de Moisés. Aí há uma guerra teológica e um dos pensamentos é que, por Moisés ser uma das primeiras figuras em praticar sinais, quando Moisés tinha morrido, o corpo de Moisés estava lá, o povo ia pegar o corpo e ia adorar Moisés. Porque Moisés abriu o mar vermelho. Sim. Não foi Moisés, foi Deus. Através de Moisés veio as pragas, através de Moisés veio maná, através de Moisés... Tá entendendo? Tanta coisa aconteceu. Sim. Bateu, tocou na rocha, saiu água. Só que uma das teses, uma dos pensamentos teológicos, o povo iria adorar a Moisés. É por isso que Deus pega... Opa, nem o corpo dele, eu já tenho uma outra visão, né, disso. Eu já tenho uma outra visão, né, escatológica disso. Mas uma visão é essa, que Deus pegou e falou, opa, para vocês não adorar o corpo dele. E realmente, geralmente, às vezes, em lugares assim, o cara o povo não adora mais o Deus que faz, mas adora, não a água, a torneira. A torneira, é isso aí. É. Então, a gente, não só, né, mas em outros ministérios a gente vê assim, isso também. Se as pessoas não tomarem o cuidado, acontece também. Acabam adorando. Acaba adorando, idolatrando e tal, e acabam, né, entrando num lugar que vai paralisar o propósito delas, entendeu? E isso tem que ter duas veias. Uma da igreja ter a maturidade de, cara, Sim. não é ele, é apesar dele. É. E a outra do pastor, né? De não se achar o ungidão da parada, né? Superman. Né? Não. São dois tem- extremos, assim, né? Porque às vezes não é a igreja, às vezes é o cara mesmo. É o que o cara cara mesmo. acha que ele é o ungidão, ele é, né, o top Sim. da galáxia. Eu vi um pastor esse dia falando, ele se autodenomina profeta, e ele falando assim, não, porque se eu não orar por esse relacionamento não vai dar certo. Eu falei, mano. Ô, louco, meu. pastor, não, os caras. Que é isso? Se eu não for na tua empresa querubinzinho. ungir com o azeite que eu trouxe lá, Querubim ungido. né, não sei da Sem onde, o asas. azeite que eu consagrei 70 semanas, Ô, meu se Deus. eu não ungir tua loja, não prospera. Cara, Que então, isso? e tem pessoas que às vezes, por falta de conhecimento, se Isso tornam aí. refém Isso aí. desse certo tipo de pessoas. Entendeu? Então é perigoso porque Demais. tem líderes realmente que se Demais. tornam um ungidão da parada. Já vira uma Jesus é o maldição, caminho. né? É. A palavra da pessoa acaba prendendo embaixo daquilo que ela quer. Tem gente que só compra carro se o pastor autorizar. É. Tem gente que só compra casa se o pastor autorizar. Tem gente que só namora com a pessoa se o pastor autorizar. Tem gente que só casa com a pessoa se o pastor... Cara, tá errado. Jesus é o caminho, mas nós não somos o pedágio. não. Meu Deus, nós... não é vinde... Sim. Não é vinde a mim que você vai ver o Pai. Vai Vai até Jesus. Cristo que você vai ver o Pai. Até entendeu? No Cristo. grande dia vai perguntar pro pastor, posso subir? Isso se o pastor tiver subindo. Né? Ainda tem esse Aí porém, é o né? perigo. E aí então a gente cuidou de várias igrejas e auxiliou outros homens de Deus, né? Em sedes regionais e tal. E Mas isso acontece em todo o campo? todo o campo. E Todo o campo. O pastor presidente Hoje- também, de hoje 6 eu- em 6 meses. Nunca ele o pastor troca de fica igreja, não? muito tempo assim. Não, No o que máximo- fica mais tempo geralmente é quem é o líder da região, né? Se Ah. ele tá dando algum resultado assim, crescendo, a igreja tá crescendo e tal. Então ele acaba ficando mais tempo. E aí vai embora. E aí a gente cuidou de muitas igrejas assim, só que com isso a gente teve muito problema. Principalmente com o nosso filho mais velho, Taiwan. com o Taiwan. Por quê? Porque nessa troca de igreja, teve um ano que ele passou em 4 escolas. Nossa. mano. Então a cabeça dele... Isso Né? e fora culturalmente. Não, fora culturalmente. Tipo, Porque para uma criança mudar Não, muita, já muita. é difícil. Agora, em um ano, 4 escolas, meu Deus. 4 escolas. Teve uma escola que era período de férias. E aí, quando voltou às aulas, ele foi pra escola, a gente teve que buscar ele na escola, porque tocou o telefone, arruma tuas malas, tá sendo transferido, vai pra tal cidade, tal, No tal, primeiro tal. dia de aula. Primeiro dia de aula. Ficamos um mês só nessa igreja. Ficamos um mês nessa igreja e ele ficou um dia na escola. Cara, e como era você chegar, ficar 1 mês, 2, 3 e já meter o pé? Sim. Como que era isso? De repente, às vezes... Pra você, pastor, que era mulher, como que era isso? De ficar e... Responde aí, mulher.
Se deixar você falar mais que eu. Falou que não queria falar Pra nada. mim, pra mim era ruim, porque geralmente é a mulher que arruma tudo, organiza tudo, Sim. então sobrava tudo pra mim. Aí então o que acontecia? O mais complicado era o Taiwan mesmo, realmente. Aí tinha que buscar coisas na escola, trocar, transferir, e tanto que isso ele criou um trauma muito grande. Que hoje até, aqui em Camboriú, ele tá na escola até hoje, que eu queria transferir pra ele mais perto de casa, ele não quis. Trauma. Pelo trauma. Caraca. Ele não queria. Não só trauma da escola, até de igreja, realmente ele não queria nem saber de igreja, porque tudo que ele viu a gente passar, sofrer nos ministérios, então ele não queria mais saber nem de igreja. Isso pra ele gerou um trauma em todos os sentidos. Aí um filho de pastores já não amava nem a igreja. Não, já... Pela ferida. O senhor lembra quando, né, principalmente quando inaugurou o GP aqui, o senhor lembra quando ele chegou, ele sentava ali, colocava o capuz, Era essa aqui. colocava o capuz na cabeça aqui, Capuzinho na cabeça assim. baixa, e, né, e só que assim, pastor, a gente, né, por ter um bom relacionamento, né, de família, então eu sempre falava pra ele, filho, vai chegar um dia que você vai ter que confessar o Senhor como teu Senhor. Vai chegar um dia que você vai ter que assumir a sua fé. E, cara, né, vai depender de você. Você não precisa ser pastor, eu falava pra ele. E nós vemos, né, e principalmente na nossa geografia, pastor e pastora, que existem muitos filhos de pastores. Sim. Que infelizmente viram. Existem dois extremos. O primeiro extremo é quando o pastor, o pai, não é dentro de casa. É isso aí. Aquilo que é no altar, no púlpito. E o outro extremo é o caso de vocês. Quando não é culpa de vocês, né, de certa forma. Sim, sim. Mas por essa mudança, por esse troca-troca, por esse vai pra lá, vai pra cá. E outra, talvez quem tá nos ouvindo acha que é assim, você chegou num lugar, tá tudo pronto. Não. Pastorzão, às vezes a gente chegava em algum lugar, né, vou falar, né, deixar minha esposa falar. Fala aí, mulher. Apartamento. Até se adaptar também, né, pastor? É uma Sim, geografia culturalmente. nova, tudo diferente, tudo isso. Então, o que acontece? Até se acostumar com aquele lugar ali, às vezes com que nem 4 escolas ele passou em 1 ano. Então, quer dizer que nós não ficamos 6 meses ali. A gente ficou menos tempo. E uma igreja nós ficamos 1 mês. Mais ou menos ali, a média de 3, 2 meses cada cidade. E o difícil, né, que, né, assim, ó, ela esposa. Pô, ela tinha que cuidar da casa, das coisas. Chegava lá, às vezes, no apartamento não tinha nada. Tinha um colchão no chão com um buraco assim, ó, pra dormir, e aí? Suja. E aí a gente ia, imobiliava a casa, todo aquele trabalho. Chovia Por quê? dentro. Porque o nosso pensamento não era nós, era aqueles que viram depois da gente. A gente sabia que a gente daqui a pouco ia ser trocado, mas e os outros pastores que viessem? Então a gente sempre teve esse coração de honra, Sim. sabe? De honrar, E sabe? às vezes, quando mobiliava... Imobiliava, falando, agora a gente vai desfrutar. Pô, cama nova, às vezes os irmãos semeavam da igreja, os membros da igreja, Sim, ajudavam sim. a gente, via o nosso coração, conheciam o nosso coração, nos ajudavam, né? Tal, quando a igreja estava começando a rodar, falar, agora a gente vai glorificar o nome de Jesus, o telefone tocava, arruma as malas, tá indo pra tal lugar. E isso foi causando uma ferida no Taiwan ali, no filho Sim. de vocês. E, cara, com certeza, o cara não vai crescer amando a igreja. Vendo os pais sofrer dessa forma. Ela sofreu, porque não cria amizade com ninguém. Sim. Entendeu? Não, nenhum vínculo com ninguém, era difícil. E aí, que nem, né, só pra voltar aqui um pouquinho, que nem eu falei, que eu falava pra ele, filho, tu não precisa ser pastor. Entendeu? Que tem gente que pode usar isso como respaldo. Aí, pai, tá vendo? Não preciso ser pastor. Mas eu falava pra ele, filho, tu não precisa ser pastor, mas você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. Não importa se você vai ser médico, advogado, policial, não importa o que você vai ser, mas seja homem de Deus, seja cheio do Espírito Santo. E aí, então, eu sempre tive essa conversa com ele aberta. E sempre fui um cara assim que falava pra ele, filho, quando precisar de conversar comigo, fala o que você precisar. No entanto, ele tem 15 anos, as tentações, tudo que ele... Pai, preciso conversar. Entendeu? A gente tem um relacionamento muito aberto. Isso é precioso. Né? Muito aberto. E ele não confunde as coisas. Sabe? Ele respeita a minha autoridade. Né? Ele sabe. Então eu não fico com a Bíblia aberta pregando pra ele, pastor. Eu vivo e mostro pra ele. Primeiro eu vivo e mostro pra ele. Legal. E vou dando o exemplo. E aí é onde que ele, né? O senhor viu quando ele chegou na igreja, capuz, porque ele não queria saber de igreja, não queria saber de nada e tal. Essa história é boa, porque um dia a gente terminou Foi a incrível. aula, vocês vieram pra mim e falaram, pastor, a pastora até, e, há uma aflição no nosso coração. Temos um filho, Taiwan, ele é ferido com igreja, ele não gosta, ele é ferido, é machucado,
E a gente não aceita isso. A gente orou, né, ali junto Foi ali mesmo. no altar, No altar. de manhã, oramos por ele. À noite, preguei, fiz o apelo. Quem vem aceitar Jesus sozinho? Primeiro que levantou. Primeiro que levantou, Taiwan, sozinho. Aquilo ali. E hoje é o obreiro da igreja, é o cara que abre a igreja, é o cara que fecha a igreja, é um menino que tá em tudo, apaixonado por Jesus. Nos encontros. Nos encontros mesmo, quer aprender a orar, quer aprender a expulsar demônio, quer aprender a orar por cura. E você olha, mas olha como é que foi a transformação. Meu Deus. Quem olha hoje o Taiwan e talvez muita gente da igreja vai ouvir esse testemunho dele, não vai imaginar que é Não o mesmo vai. Taiwan que a gente tá falando. Não vai. Porque é um menino que é apaixonado por Jesus. A Fátima falou. A Fátima. Ela falou assim, meu Deus, o que era o Taiwan hoje, pastor? E eu vejo a maneira que Deus usa ele, porque Deus usou ele no monte para falar com ela e com a família ali. E aí ela chegou, pastor, o que eu vi, que eu conheci esse menino que não queria saber de igreja, e hoje Deus usa ele tremendamente. Glória a Deus. E isso vai do testemunho de vocês dentro de casa, né? Sim, demais, pastor. Se Porque, você fossem pais que... porque né, eu entendi goela abaixo. que eu sou pastor. Legal, beleza, carrego esse título, eu sei disso. Mas eu também sou pai, cara. Sim. Então não adianta eu ficar querendo fazer da minha casa um quartel-general. Entendeu? A religiosidade faz isso com as pessoas. Né? A gente via muitos, assim, muitos filhos de pastores lá no ministério e outros ministérios que a gente também passou que, cara, eles não queriam saber de Deus. E hoje muitos deles nem estão mais na presença de Deus, entendeu? E aqui na igreja mesmo tem muitos filhos de pastores que não congregam com os pais. Muitos. Não é um, dois, cara, é muito. É alguns, né? Nossa, mano. E pra gente ver, até nessa questão do Taiwan, um sistema religioso destruiu, vamos dizer, aquilo que Deus tinha projetado pra ele. Né? Sim. Destruiu não, né? Mas atrapalhou de uma Sim. certa forma. Porém, veio a graça e alcançou ele. Não, foi incrível. Então eu sou grato muito a Deus, assim. Tudo que a gente aprendeu até aqui em Jesus, glória a Deus, funcionou até aqui, meu. Mas eu acho que isso também, tudo que Daqui vocês pra passaram frente. assim nesses anos. Foi quantos anos assim nessa. Então, pastorzão, eu pastoreando são aí 14 anos já. 14 anos, poxa. E daí, como eu fiquei mais tempo que ela. No campo. No né? campo. Eu fiquei Quantos mais anos você tempo. ficou no campo? 14? Não. Não, Pastoreando você tem 14. Né? Acho que Isso, 6 anos. 6 anos. eu fiquei assim, ó. Nessa. Na verdade, eu fiquei, 6 né, 3 anos praticamente, e aí, né, 3 anos, 1 ano e meio, e 1 ano e meio orando, aí deu 3 anos, né? Aí são 10 que a gente tá casado, então é isso aí, beirando 13, 14 anos. Caraca, pastor. Então, foi... Quantos anos você tinha quando você. Eu fui com 21 anos. 21 anos você era pastor no 21 anos. Mundial. 21 Aí anos vocês de ficaram idade. nessa. Aí vocês voltaram. E essa é uma história incrível. E vocês nessa loucura de não é loucura, entendo, por favor, gente. O Mundial não me bate. Entendo o que eu tô dizendo de loucura. Sim. Nesse frenesim todo aí de vocês, Deus mandou vocês voltar. De repente, a última igreja que a gente cuidou foi na cidade de Joinville. Nós estávamos lá há 1 ano já. Aliás, Aí ali a gente cidade... Aí a gente tava 1 ano lá, e aí queriam trocar a gente. Daí eu bati o pé, falei, não, pô, ninguém vai me tirar daqui não. Eu até briguei lá com o líder lá da região. Falei, não, ninguém vai me tirar daqui não. Agora o menino já tá passando em 50 escolas. Daí eu bati o pé, falei, não, agora ninguém vai me trocar daqui não. E aí foi assim, foi uma parada doida, porque foi entre julho e dezembro. Que aí eu estava grávida, tal, do Heitor. E nesse período eu fiz alguns propósitos com Deus. Então eu subia todo dia de manhã no monte e tal. E de repente Deus usou um vaso lá. Tô lá orando sozinho na montanha, de repente aparece um doido ajoelha do meu lado e começa a concordar com a minha oração. Quando eu encerrei a oração, cara, vaso, tava lá do lado do prédio, do lado de fora, rebocando o prédio, Deus mandou vir falar contigo. Usou o pedreiro. Desse jeito, arruma tuas malas, prepara. O corte, ó, Deus usou o pedreiro pra falar comigo. Forte. Anota aí, já. Não, e eu olhei pro cara, ele tava todo cheio de cimento assim, né? E ele O falou cara tava assim, trabalhando mesmo. Tava trabalhando mesmo. Nossa, Ele mano. tava lá do lado de fora do prédio, Deus mandou vir aqui falar com você. Prepara as tuas malas que você vai voltar de onde você saiu. No caso, Camboriú. E aí, só que daí começou a me dar confundir minha cabeça, porque, pô, voltar pra onde eu saí, São Paulo, o que eu vou fazer em São Paulo? Quero saber de São Paulo? Uhum. Né? Deus falou que eu vinha pra Camboriú, que Deus ia mudar minha história aqui, agora eu vou voltar pra São Paulo, que doideira é essa? E ele, confirma na palavra, vaso, ora a Deus.
E aí passou um tempo, tava em um outro propósito. Daí eu ia toda a viração do dia, ela tava já barriga grande, já não conseguia subir a Adão e montanha. E a Cris ficava no carro e eu subia a montanha. E eu tava lá, daqui a pouco escutei uns brados vindo lá. Falei, ó, já não tô sozinho, né? Aí Deus usou também 2 varoas lá, 2 senhoras lá do coque lá, veio falando comigo. Ó, prepara as tuas malas que tu vai voltar de onde tu saiu. E eu falei pra ela, cheguei no carro, falei, olha, Deus tá falando que a gente vai voltar de onde a gente saiu. E aí ela tava pra ganhar o Heitor, dezembro. E aí, de repente, para um carro na frente da igreja, desce um irmão lá, ô, varão! Desse jeito. Tava passando, eu mandou voltar. Arruma as malas que chegou o tempo, é hora de voltar. Nossa. Eu falei, 3 vezes já é demais, pô. 4. Não. Eu esquecesse uma. Rapaz, Quando eu vim pra Camboriú, grávida foi ainda. mesmo, Pastor. Pode contar aí. Aí, aonde eu fui, onde eu morava de aluguel, a menina disse assim, deixa eu te levar no lugar porque eu preciso fazer uma oração. Eu disse, então tá, eu fui com ela, levei ela. E lá a menina fez oração pela moça que eu levei, né? E ela fez oração, eu disse, aceito. Eu disse, aí abriu a palavra e na palavra falava que nós iríamos voltar pro mesmo lugar. E eu só perguntei pra onde nós iríamos voltar, que eu não sabia. nem sabia, né? Porque tanto lugar que já passou, pra onde? Que mesmo lugar é esse? E aí, que doideira. E aí, fechou. Então, a gente arrumou as malas. E aí eu falei, Senhor, mas como que eu vou abandonar a igreja, as ovelhas e tal? Preciso de alguém pra me substituir. Nesse meio tempo, assim, ó, Deus preparou uma pessoa pra me auxiliar. Um pastor pra me auxiliar, que era da cidade de Joinville. A esposa ficou doente, então ela precisava ficar perto da família. E ele foi pra lá e aí começou Aí a me vocês auxiliar. voltaram. Aí eu aproveitei e falei com o bispo e tal. O bispo, ele, cara, primeira reação dele, vocês estão com problema no casamento? Pelo amor de Deus, não vai embora não. Não vai embora não. Eu falei, não, bispo, Deus falou, então a gente precisa obedecer. Só que a gente foi orelhudo. E aí é onde vem a experiência da desobediência. Essa é incrível. Porque Deus falou pra gente voltar Pra Camboriú. pra Camboriú. Vocês vieram direto. E aí, no meio do caminho, eu recebi uma ligação. Pastorzão, é o seguinte, abriu um ministério aqui em Blumenau. Não quer vir me ajudar? No meio do caminho, vocês estavam vindo. Tava vindo, no meio do caminho. Falei, Jonas mesmo. Já né? vou pegar... Porque a intenção do meu coração era boa. Sim. Mas o propósito tava fora do propósito. É. Fora do que Deus ordenou, né? Fora do que Deus ordenou. Tinha saído debaixo da palavra que Pegou Deus um tinha atalho, liberado. tentou pegar um atalho. E eu falei, pô, vou voltar pra Camboriú. Vou fazer a obra de Deus, meu. Vou fazer a obra de Deus. No caminho, pastor. No caminho. Não, e como sinal ainda. Doideira. O carro tinha combustível. De repente acabou a gasolina. Pum, acendeu a luz e já apagou o carro no meio do caminho. Já era tipo Deus falando, cara, Não vocês estão vai. pegando Entendeu? atalho. Já tava com o pé no barco, já. Só tava viu o peixe. É mesmo, verdade. E aí a gente foi e tal para o Blumenau. A gente ficou 6 meses lá. Nesses 6 meses a gente perdeu tudo que a gente tinha. A gente só ficou com a roupa, com as malas e tal. Tudo que a gente tinha conquistado, Carro, assim. tudo. Tudo. Em 6 meses. 6 meses. E aí eu falei pra ela, já não dá mais não, vambora, mano. A gente tá desobedecendo a Deus. E como que não é... fluía, não rompia, nada acontecia. E como que é a gente sair de uma direção que Deus deu, né, pastor? Não, Perde tudo. perdi tudo, pastor. Perdi tudo. E aí foi o que aconteceu. A gente veio, eu sempre falo, né? A gente veio com 7 malas, 2 filhos, um cachorrinho e R$20 no bolso. Nossa. Mas como que é sair da direção que Da Deus direção deu? de A gente Deus. perde tudo. Jonas, cara. Jonas Deus mandou, vai pra um lugar, ele foi pra outro. Cara, Então, veio a tempestade, começou a dar tudo errado. E o engraçado dessa história de Jonas é que Jonas, ele tava no barco, né? Ele saiu da vontade de Deus. Mas quem tava no barco não tinha culpa. não tinha culpa. Só que padeceram por causa de um desobediente que tava no Sim. barco. Entendeu? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei situações Doideira. que eu era o Jonas e pessoas padeceram por minha causa, mas eu já passei por situações que tinha um Jonas no meu barco. Esse dia eu tava num carro, o carro deu ruim no lugar, eu falei, quem é o Jonas? falei, quem é o diabo aqui? Quem é o Acã que escondeu o carro? Quem é que tá escondendo? Sério? E é uma verdade, tem gente que tá sofrendo Sim. porque mudou o lugar que Deus mandou ir. Até tá na igreja, mas saiu do propósito. É. Tem muita gente assim, né? Então a gente sofreu mesmo. Cara, foi assim um tempo de dor mesmo, só que foi um tempo muito de aprendizado e amadurecimento, pastorzão. De crescimento, né? De crescimento. E agora a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus, literalmente. E não fugir. E é incrível. Então tudo que Deus fala, primeiro a gente ora. Não, vamos orar. Tem um período de oração. Se Deus não confirmar, a gente não faz. Não, né? No caso da dúvida, diga não. Eu nem aceito. E o Né? incrível é que Deus, quando fala com Noé, Deus só falou uma vez com Noé. Cara. Deus falou, Noé, constrói. Acabou. Deus não falou mais nada. Depois Deus só mandou a chuva. Aí lá na frente Deus falou com Noé pra Noé abrir a arca. E aí foi onde começou a desconstrução na nossa vida, né?
Aí todo um processo. Que daí Porque vocês viram de sistema religioso. vem um sistema religioso e tal. Totalmente. Até lá, né, tem muita gente, né, lá é um ministério neopentecostal. Sim. E de repente a gente vem pra uma batista pentecostal. Nossa. Doideira, Batista pentecostal. Pentecostal. Renovada, né, que É fala. renovado. E o pastorzão, pentecostal. Até o Tutano. Meu Deus do céu. Pastor Sérgio, uma benção. O paizão nos abraçou desde o início e tal. E ali Deus falou, até a gente conheceu o ministério através do meu irmão. Meu irmão tava se casando, a gente veio num casamento. Aí conheceram. Aí a gente conheceu o pastor Sérgio, conheceu toda a galera, a pastora Ana. E como é essa transição de um sistema religioso pro... Não, foi um choque. choque. Foi um choque, É, foi um pastor, choque. eu não sei porque eu já me converti na loucura já, então Sim, já... Nossa, porque assim, mano. ó, Pra mim foi um choque. claro, né, o sistema, o neopentecostal, eles creem no Espírito Santo, Sim. né? Porque lá a gente Sim, prega, sim. fala do Espírito Santo. Do Se a pessoa, dom. né, quem não for batizado com o Espírito Santo também não se torna nem obreiro. Então tem, É que, mesmo, ser, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Sim, tem que... Mas aí que tá aí. Mas E aí entra numa guerra, né? Aí a gente entra numa guerra. Porque você não pode ser obreiro se você não for batizado no Espírito Santo. Sim. Ok, tá bom. Mas peraí. Que batismo é esse? É o Sim. falar em língua? É o rodar? É o pular? É, Ou é a transformação de caráter? transformação de caráter. Do fruto do É Espírito? porque eles não... Onde tem muita gente que confunde. E eles não dão a Evidência, né? liberdade, eles não dão a liberdade pro Espírito Santo fazer, entendeu? É meio limitada a parada. Por quê? Porque eles vão muito por aquilo que Paulo diz, né? Que é maior o dom de profecias do que o dom de línguas. Então, pastorzão, quer falar em línguas? Fala no teu quarto, fala no monte, No fala secreto. no secreto. Então eles valorizam mais como eu vou falar, o sinal. O sinal, entendeu? Porque esse daí é a Só que vertente tem algo do ministério. engraçado que... Qual é o maior ó, se a gente for olhar para a Bíblia, qual é o maior falso profeta que a gente vai ver na Bíblia? O maior falso profeta. Balaão. Sim, Só que mostra na Bíblia Balaão errando uma profecia. verdade. Balaão nunca errou uma profecia. Ele sempre acertou. Tá ligado? Sai. E aí? Mas ele é um falso profeta. Mas ele só acertou a profecia. Então tem falso profeta que acerta a profecia. Sim. Entendeu? É onde pega. Entendeu? É onde pega. Porque, tipo assim, claro, meu irmão, eu sou profeta, eu sou casado com uma profeta. Só que, cara, a gente não pode confundir dom pra caráter. Não, isso é verdade. Não pode. Dom é pro aperfeiçoamento dos santos, pra edificação do corpo. Só que o caráter, o fruto do Espírito, que é o batismo do Espírito Santo, é o amor, a alegria, a paz, bondade, misericórdia. Porque tem como eu ter dom, mas não ter fruto. Isso aí. E tem como eu ter fruto e ainda não desenvolver o meu dom. Entende? Sim. E tem muita gente que tem dom. E O como cara tem? levanta Pô, os outros da cadeira. e como tem? Entendeu? Eu, quando me converti, eu me escandalizei, que eu vi a gente chorar e paralítico levantar, mano. Eu vi um cara uma vez botar 10 assim, eu falei, levante, levante. Os 10, mano, eu falei, mano, o cara é um Power Ranger, mano. Mano, o cara é brabo, mano. O cara com paletó assim, todo mundo caindo. Mas quando saiu dali, foi levar o cara pra jantar, o cara falava de 10 palavras, 9 palavrão. Olha aí. E tomava um vinho? Ó, mano. Não, Nossa, mano. nem fala, deixa eu nem vou falar. Xaropava, não tomava, não. Eu xaropava no vinho mesmo. E tipo assim, aí eu me escandalizei, novo convertido, eu falei, não. Aí começou a dar confusão na minha cabeça. Falei, como, cara? O cara tava orando, paralítico levantou. Eu tô orando, meu Deus. O mal o céu tá se abrindo. Sim, E como que... Mas aí que tá. Dom e caráter. sim, então a gente via muito assim. Só que, pra o senhor ver que eu sempre me destacava, e muitos pastores, tal, a galera, os líderes vinham, cara, mas você é diferente, meu. Mesmo lá, tu é diferente, tu não tem a pegada, né, que a gente tem aqui e tal, tu não é meia cópia, né, a cópia do homem e tal. Mas é porque é o seguinte, pastorzão, eu me lembro que eu tava lá, era batizado com o Espírito Santo, mas não falava em línguas. Sim. E eu na guerra com Deus. Mas era batizado no Espírito Santo. Era batizado no Espírito Santo. E aí eu falei, não, Deus, não aceito não. Eu quero falar em línguas. Eu vou falar em línguas. Fiz voto de jejum. E naquela guerra com Deus, brigando com o anjo, né? Brigou com Deus. Briguei com Deus. Falei, não, Deus, eu vou falar em línguas. E aí, só que eu tava igual Elias. Eu achei que Deus vinha na tempestade. Deus vinha No barulho. no barulho. Eu achei que Deus ia me pegar no barulhão, numa pegada num culto evangelístico, onde, né, um monte de demônio manifestando e tal. Deus ia me pegar um momento daquele. Só que foi tão incrível que um dia de madrugada eu
só ouvindo um áudio. Pastor Antônio Cirilo. Ô, Cara, uma ministração. dinossauro da fé. Dinossauro da fé, o cara é brabo demais. O cara é brabo. E ele falando sobre adoração como arma de ataque. Lagoinha. Lagoinha. Não, Já ouvi isso. Meu, e eu escutando só o áudio. Eu lembro que um pastor me emprestou um pendrive e falou, cara, escuta, tem uma administração, vou te emprestar, escuta ela que eu tenho certeza, Deus vai falar. Do nada ele chegou, Deus vai falar contigo. Eu falei, pastorzão, que isso, cara, vou escutar, meio religioso, né, vou escutar, né, não sei o quê, que até então eu achava que só nós era de Deus, né. E aí, pastor, cheguei, coloquei lá o pendrive, tô lá de madrugada, escutando um áudio, e ele falava na administração, você pode falar em línguas, já está em você, fala em línguas. Tal, e de repente, pastor, foi que eu acho que, igual o Pentecoste mesmo. No quarto? No quarto. Oh, legal. Pô, e eu falando em língua desse, deu fogo lá no quarto. Meu, minha vizinha batendo na janela. Tá bem. Doideira. Legal. E aí, então... Há muita rivalidade. Rivalidade, não vou usar essa palavra, meu Deus, é forte. Mas há muito preconceito, pastor, com um neopentecostal, assim, com geralmente a galera mais, assim, da... Ah, tem, pastorzão. Porque que muita gente da acha... adoração extravagante, worship. Tem sim, tem. Tem, tipo, a galera fica meio receosa, assim. Acha que é algum espírito de engano, alguma parada assim, né? Tipo, Não, pô, será mesmo que é Espírito fogo estranho, Santo? Será que é um fogo Meninice, estranho? Entendeu? Muita gente fica assim. Então, a gente é um ministério, como eu falei, de cura, que a vertente que os caras carregam, cura e libertação. poderosa. Não, demais. Muito demônio manifesta e tal. Então a gente vê muito espírito de engano. Só que a Bíblia diz, pastor, e isso é incrível, que a Bíblia diz que... A Bíblia fala sobre o pão e vinho. O pão e vinho. O pão o quê? O pão é a palavra. O vinho é isso aí, mano. O vinho é a alegria, é os sinais, Sim. o pulo, é o roda, tal. Cara, mas a igreja tem que ter o equilíbrio, é o pão e vinho. A ceia é o pão e vinho, equilíbrio. Entendeu? Tem igreja que tem muito vinho, mas não tem pão. Igreja que tem muito pão e não tem vinho. Cara, mas Sim. a igreja tem que encontrar um equilíbrio. Tem que encontrar um equilíbrio, claro. Entendeu? Nós, como cristãos, temos que ter o pão e temos que ter o vinho. Entendeu? Porque se a gente tiver só o pão, a gente se torna cético. Tudo a gente aponta. Eu lembro que o Wesley um dia contou isso pra mim, né? Que chegou um momento da sua vida que ele me contou uma vez que chegou um momento da vida dele que ele tava só no pão. Quase abriu uma padaria. Só no pão. Padeiro. Mas tava, de certa forma, perdendo o vinho. Aí eu lembro que o Wesley falou, né? Conta aí, velho. Meu Deus. Eu vim de um contexto neopentecostal também. Só que chegou um tempo que aquele vinho já tava até o pescoço. Uhum. Né? Já não suportava mais, já, né? Só não usava o chapéu, mas a linhagem... Aí chegou pra um cá, momento Brasil. que eu falei, não, tenho que parar um pouco e equilibrar as coisas. Aí foi onde eu comecei a buscar o conhecimento, buscar ler, me aprofundar, não ficar preso somente naquilo que estava me direcionando, né? E foi onde eu comecei a ter noção do que podia ter um equilíbrio nas duas coisas e as duas progredir junto, né? Não só um lado, né? Sim. É um pão e vinho, é esse equilíbrio. E aí, nisso, vocês voltaram pra Camboriú e aí a gente conheceu... foram pra Igreja Batista. Batista Renovada, Avivada. Galera, língua estranha, Pulando. até o tutano, rodando, pulando, dançando. Eu falei, que doideira, olhava pra ela. Eu falei, meu Deus. Porque Agora, aquela visão limitada, né? É nisso vocês conheceram a geração profética e estão na geração hoje. Ponto. Só que é algo que eu quero perguntar pra pastora Cris. Pastora Cris, como que é sair de uma igreja neopentecostal que a gente sabe que não valoriza, infelizmente, o Ministério da Mulher. Não valoriza o Ministério da Mulher, infelizmente. Não é valorizado o Ministério da Mulher, né? E geralmente, não todas, mas em muita igreja pentecostal também, né? Eu nem gosto muito de falar de neopentecostal, pentecostal, porque eu sou tudo. A gente é neopentecostal, a gente é pentecostal, a gente é reformado, tudo. emergente. Nós é tudo. Né? Mas usando, né, esse vocábulo, a gente sabe que não valoriza o Ministério da Mulher. E vim para o ministério, como a geração profética, que a gente, meu Deus, se demora, a mulher que prega mais do que os homens ainda. Rapaz, e, tô passando vergonha. Entendeu? A gente entende o ministério que a mulher recebe. Como que foi esse choque de realidade, Xuxa? Foi um choque bem grande. Porque geralmente o que acontece com as mulheres? As mulheres tentam fugir. Porque, queira ou não, lá na Mundial, o que acontecia? A mulher, geralmente, ela orava quando o pastor dobrava o joelho, que tem um momento de oração ali, e a mulher dobrava junto o joelho e orava. Eu já fugia. E quando eu vim pra cá, eu tomei um choque. Porque a Igreja Batista,
eles também acreditam no Ministério da Mulher. Sim. Então, desde ali, eles já começaram O processo, ó. o processo. E todas as mulheres, eu acredito e vejo até hoje, elas tentam fugir disso. Por quê? Por causa da vergonha, por causa do medo, Timidez, né? timidez. O que acontece? Para mim, está sendo uma aprendizagem desde da Igreja Batista. Mas eu já coloquei algo no meu coração e eu incentivo todas as mulheres. Quando Deus chamar, não diga não, diga sim. Então, é algo que eu falo para as mulheres. Porque Deus chama, se Ele colocou na tua mão, você vai fazer, entendeu? Se você não fizer e você disser que não, Deus vai levantar outra pessoa e vai usar no teu lugar. E eu tô com o coração assim, eu tô aprendendo e tô indo aos poucos. Então, para mim, foi um choque. Mas é um choque de verdade. Pra mulher, né? Porque geralmente vindo desse contexto e bater de frente, liderar célula. Você, por exemplo, na Mundial não tem pastora. Não, é missionária. Pastora é quando é tipo o bispo, né? Bispo Aí vem e a bispo. pastora. Bispo e pastora. Isso, quando é pastora, E bem a poucos, esposa né? é missionária. E bem poucos, né? Aham, bem poucos, bem poucos. Aí nisso você é pastora, líder de célula, líder da dança. E líder da célula, pastor, eu falei até com as meninas assim, ser líder de célula, para mim, a célula tá sendo uma escola. Eu tenho aprendido. Por quê? Porque a gente vai lá, passa o estudo, explica ali daquela maneira, e aquilo ali tá sendo uma escola. Eu falei para as meninas, que nem a primeira célula que eu dei, meu Deus, a gente queria morrer. Uhum. Porque fomos ali, né, no supetão. Mas eu disse para elas, está sendo uma escola. E quando tiverem oportunidade, isso ali vai ser uma escola para elas aprenderem. Até se desenvolver em estudos, estar buscando mais, estar orando mais. Então, isso ali está sendo uma escola, eu falei para elas. Tem Isso muita é bom. mulher que tem medo hoje até mesmo de se tornar líder de célula ou algum ministério por esse, talvez, não sei, vergonha, talvez timidez, ou talvez por esse receio também de a mulher não tem ministério, né? E nós vemos ainda que hoje a realidade tem muita mulher que tem esse receio. Eu acho que é mais timidez e É medo. mais timidez? pastor. Eu acredito que é mais timidez e medo, vergonha. Às vezes o que acontece? A mulher, a maneira que vai falar, o que vai se expressar, entendeu? O medo de falar errado. Medo de errar, né? Isso mesmo. Por é isso que acontece. ela usa umas pastinhas na frente do rosto. Ah, nossa, né? Eu não uso Wesley. Lá não tinha, lá não tinha. Lá não tinha? Não. Não, é mesmo, agora. Eles botam aqui assim, ó. Que aí mas é pela timidez. Mas é pela timidez. Vergonha. Pela vergonha, pelo não saber se vai errar, ou as pessoas estão olhando. Ou, às vezes, cara, eu já vi pessoas, e nesse contexto de mulheres assim, eu não sou digna. Cara, mas nós não Pastorzão, somos e dignos. eu quero até, a gente falando sobre isso, eu quero até deixar uma senha aqui pros maridos, né? Porque, como eu falei aqui, que o homem, ele comunica, né, a identidade. Então, o marido, ele precisa afirmar na esposa quem ela é. Encorajar, né? Encorajar. E assim, Deus tem me dado essa sabedoria. Então, desde quando começou a desconstrução, a gente começou tal, né? Tudo o processo. Então, é isso que a gente tem feito. Eu tenho feito com a Cris, eu tenho me surpreendido com ela. Né, com o que Deus tem feito através da vida dela. Meu Deus, só que está Entendeu? voando. Tá voando. Mas eu creio que também que foi um trabalhar de Deus. Né? Porque como eu tava sempre na frente. Sempre na frente. Então, ela não tinha como ela me acompanhar. Então, Deus, eu acho que ele me parou também um pouco para que ela... E Né, pra você estivesse na mesma entender que... missão. Eu até falei isso no culto. Cara, a mulher não foi criada da espinha que vem atrás. É isso aí. Costela. É Mulher é pra costela estar do lado do marido. Do lado. É por isso que a gente valoriza o ministério da mulher. Mulher que Sim. prega, mulher que ministra, mulher que expulsa As mulheres são capeta. braba aqui, Mulher né? que, meu Deus, MMA. E vai ter um podcast das MMA aí, ó. Breve, Meu breve. Deus, é. Pastor. Porque esse é o realmente, né? Temos o líder jovem, temos a líder de jovem. Sim. Estão ali Braba. posicionados para quê? Para que as mulheres entendam o papel. E mulher que tá me ouvindo, cara, entenda, você tem um chamado, Tem um você tem um chamado, isso ministério e você vai crescer no dom que Deus Claro. te deu. E aí- Acabou. E é o que eu faço sempre. Tipo, tá nervosa, tá ansiosa. Não, filha, tu, né, Cristo, tu é mulher de Deus. Deus tá contigo, pá. E sempre incentivando, firmando ela como uma No mulher início de do Deus. meu casamento eu passei por isso, pastor. Porque a pastora Gabi, ela sempre cantou. Sempre teve unção, sempre cantou. Só que era aquele cantar, entendeu? E não tinha muito desenvolvimento. E ela só cantava. Aí, quando a gente casou, foi aparecendo a oportunidade dela pregar, e ela ficava, e eu encorajando. Aparecendo a oportunidade dela palestrar, e eu encorajando ela. A oportunidade dela ir em algum lugar e ter que fazer alguma coisa, tipo, sem mim, às vezes, do lado, e eu encorajava. Vai pra cima, sentava com ela, estudava, fazia os bolsos junto com ela, encorajava.
Hoje em dia, meu Deus do céu, eu boto pra pregar, prega mais do que eu, acaba com tudo, desce. Brincando. Quando ela fala assim, gente, tô finalizando a igreja. Eu falo, tô finalizando a igreja. Amém. Já começa Não. a levantar, já. Tô finalizando, o povo já faz assim, ó, pra receber a bênção apostólica. Mas, e é verdade, Deus tem levantado mulheres nesse tempo, cara, cheia do Espírito Santo. As mulheres são leões aqui, Muita meu autoridade, Deus. com muito poder, muita ousadia. Isso aí, pastor E Santoro. o pastor Everton falou algo que eu achei bem interessante, que ele sempre estava à frente e a pastora acompanhando ele atrás. Era isso que eu queria falar. Só que se nós olharmos, tem um sistema religioso no meio, que não impedia que a mulher andasse É do isso lado. aí. É bem isso que eu queria retornar a falar. Eu acho que tanto que ele estava sempre à frente, isso me travava mais ainda. Sim. E hoje, o que eu tenho tratado isso? Eu tenho tratado em mim. Eu dar glória a Deus do lado dele? Jamais. Vergonha? Ixi, meu Tu Deus. Amém? Falar alto, levantar a mão, ele jamais via isso. Porque eu acredito que isso travou na minha vida, Tinha um entendeu? bloqueio, né? Me deu um bloqueio. E hoje não, hoje eu tô tratando. Às vezes eu fico meio ainda reservada, mas quando eu vejo eu tô com a mão levantada, dando glória a Deus, aleluia, amém. Mas é algo que eu tô destravando ainda nisso na minha vida. Dando lugar. Dou lugar. Ligo pra nada, Extravago, não. pastorzão. Ligo pra nada. E tem marido que tem vergonha de falar em língua do lado da esposa, Sim. de orar alto. Irmão, eu ligo pra nada, rapaz, eu cato na mão dessa se tiver do lado. Às vezes tô lá em casa, lá, lavando a louça, já mando um brado. Gritador, Ó, isso é saudável, que os dois casal inteligente cresce junto, prospera junto. Isso mesmo. Entendeu? Meu Deus. E hoje estão aí, líder de Cara, célula, a gente tá empresários, feliz demais. cheios do Espírito Santo. Tem sido Glória a experiência mesmo, esse cuidado, né, o face to face aí da célula, né, que é um cuidado mais próximo. Deus. Isso, Olho no olho, né? olho no olho e tal, tem realmente feito com que a gente se desenvolva cada dia mais, né. E no sistema religioso, célula do diabo, né? É, célula do diabo, tem esse negócio não. Pastor, a igreja não podia saber onde que é a casa do pastor. Não podia nem mano. saber. Por quê? Pra gente conseguir já finalizar, por que isso, pastor? Cara, Eu ouvi um pastor falar isso pra mim esses dias, você tem que ser reservado. Pastorzão. Eu falo assim, eu GG. ouvia de muitos pastores, né? Muitos pastores. E a gente veio aprendendo desse jeito. Olha, a tua casa é pra tua família, né? Não leva ninguém pra tua casa pra não expor a tua nudez. O porquê ele dizia isso, eu não sei, né? Tipo assim, Mas... de certa forma eu concordo, né? Sim. Intimidade. Só que nudez é essa que... Então, Tava leproso, será? Que nudez Entendeu? é essa que ninguém pode ver? ó, quer tratar com... Porque a Bíblia com diz que ovelha? Jesus- Trata na igreja, A Bíblia diz que Jesus levou os discípulos pra Cafarnaum, pra dentro de casa. dentro de casa. Tá entendendo? Não quer dizer que minha casa vai viver lotada, por mais que viva. Mas não quer dizer Tá que sempre minha com a porta aberta, né, pastor? não quer dizer que minha casa... Não, há tempo pra todas as coisas. Eu tenho Sim, intimidade com minha sim. esposa e tal. Só que eu não tenho problema nenhum de discípulos na minha casa, porque o Não. mesmo que eu sou no altar, eu sou dentro de casa. Entendeu? Então e a gente sempre carregou isso. De o que a gente é no altar, a gente é na nossa casa. Então a gente nunca teve problemas. Só que a gente respeitava a autoridade que estava sobre a gente, entendeu? Hoje não, hoje minha porta da nossa casa tá meio aberta e tal, a galera quer ir lá. Já atendi várias pessoas na madrugada, 3 horas da manhã, jovens. Pô, pastor, desesperado. Tem tal. líderes que se tornaram inacessíveis, pastor. Demais. E aí mora o perigo, né? Existem líderes que se tornaram inacessíveis. Eu vi uma frase hoje que falava assim: líder, quanto mais unção ele tem, mais humilde ele é. Mas humilde ele é. E mais acessível. Jesus era um cara acessível, cara. Demais. A própria vez a Bíblia diz que ele era Demais. manso e humilde. O que é isso? Acessível. Jesus era o cara, E o mas era cara, acessível. o cara cheirava ovelha, tava no meio da galera. A No meio da cabeça, galera. a cabeça de João tava no peito. Isso é incrível escutando demais. a batida do coração. Jesus era alguém acessível. E nós temos que, como líderes, ser Sim, acessíveis. E nesse processo aí na Batista, a gente foi aprendendo tudo isso tal. Foi sendo desconstruído, né? Toda essa limitação tal, porque o pastor Sérgio sempre foi um cara de mesa. Relacionamento. Relacionamento. Então ele sempre ensinou isso pra igreja. Não, mesa, relacionamento, entendeu? Então sempre abriu a porta da casa dele pra gente. A gente sempre tava na mesa com ele. Então realmente foi construído e gerado isso dentro de nós, né? Glória a Deus. E hoje a gente vê isso e é incrível, cara. Vive E isso, hoje é em dia a incrível. gente vê muitas igrejas que tem até aquela saidinha do altar pra trás ali, Cara, eu não gosto disso, cara. onde Não. a pessoa Eu se gosto de estar torna no meio do inacessível, povo, eu gosto de né? estar no meio do povo, no meio da Eu vi galera. uma igreja esses dias, não julgando, né? Cara, mas
Até porque aconteceu com o Valdomiro, tomou uma facada. Uma facada, Meu Deus, já pensou qualquer hora alguém vai me dar uma facada aqui no culto. Misericórdia, pastor. Atividade. Aprendi, tô de olho, hein? Vizinha. Cara, mas assim, eu vi um culto esse dia que acabou o culto. Fecha o olho que eu vou entregar a bênção apostólica. Todo mundo fechou o olho. Quando o pastor terminou de dar a bênção apostólica, a cortina tinha descido. Que isso? Aí quando o povo abriu o olho, Só tinha um telão. sumiu, tipo um gênio da... Falei, cara, não, ali tem que ser acessível, tem que beijar todo mundo, Não, abraçar tem que estar todo abraçando. mundo. Eu admiro muitos líderes aí que a gente tem na nossa nação que ainda preservam isso, né? Sim. Eu já vi esse Alguns milagre ainda. aí já. A igreja que eu ia um dia, escutando a bênção apostólica, abri meu olho, cadê o homem? Só o som. Doideira, meu. Vai falando e vai sumindo assim, vai embora. Amarrado. Que o grande amor de Deus. Não, mano, que isso. Mas tem umas perguntas aqui, cara, eu tenho que elogiar a galera. Olha isso aqui, cara. Que isso? Nossa, muita pergunta. Eu Sério. falei, desse 2 horas Vocês de são podcast. amados, hein? Se não fosse 2 horas de GPcast, eu nem vinha. Quero fazer a pergunta aqui, ó. Vocês são amados, hein? Ó, vou escolher uma das tantas aqui, meu Deus. Segura agora. Meu Deus, olha a polêmica. Ó, tem uma aqui bem legal da Thay Miriam, que é a noiva do Nossa Éder, bem líder legal. de jovens. Essa é pra pastora Cris. Pastora Cris, como é liderar ministério de dança, ser líder de célula, ser pastora na igreja, ser mãe e ser esposa ao mesmo tempo? Essa foi a pergunta dela. Como é? fazendo os 5 ministérios. Os 5 mesmo. Como que é ser isso tudo? Meu Deus. Olha, Bombril, mil função. Ai, Deus, é uma correria, pastor. Mas algo que eu sempre fiz e eu sempre falo para as meninas. Tudo que eu faço, eu tento fazer com amor. Seja aqui na igreja, seja em casa, tudo que eu faço é com amor. Que é para eles, mas é para Deus também ao mesmo tempo. Que nem o Ministério de Dança, até esses dias eu disse assim, meu Deus, por que eu sou líder do Ministério de Dança? Eu amo dançar, mas líder não era o meu caso. E esses dias, ele vendo uma pregação, ele botou para mim, líder de dança, ela tá ali para discipular também. Oh. E aí eu entendi o que eu estou fazendo ali. E a mesma coisa ali, a célula. Eu tô aprendendo junto com elas. Tudo, pastor, eu tô aprendendo junto. Sim. Eu coloco isso no meu coração. Eu tenho um coração ensinável, pastor. Eu aprendo. É que nem assim, ó. Porque os pastores são novos. Vocês são muito mais novos que eu. Mas, o que vocês? Vocês são uma autoridade em cima de mim. Então, o que acontece? Eu tenho um coração ensinável. Se eu tô errando, eu já corro pastor. Pastor, se eu tiver errado, você me ensina. Sim. Porque às vezes a gente pode errar também. O problema é que a gente tem líder que não tem esse coração ensinável. Isso eu ia falar agora. Isso é bem interessante. Isso é bem verdade. Mas o que acontece? Eu cuido, da mesma maneira que eu cuido em casa dos meus, eu tento cuidar dos ministérios. Faço tudo com amor. Com amor. Meu Deus. Então acho que a receita pra considerar tudo é amor, né? É amor. Fundamento. E eu que admiro, assim, na Cris, assim, é que, né, eu falando com o marido, né, eu vejo, assim, nela, que tudo que ela vai fazer, pastorzão, né, pra dar bom pras mulheres aí também aprenderem que, de fato, Jesus tá acima de tudo na vida dela, acima de mim, acima dos filhos, e tudo que ela faz, Jesus, primeiro é pro Senhor. Ainda que seja lavar uma louça, seja, sabe, arrumar a mesa pra um almoço, pra uma janta, tudo que ela faz é pro Senhor. Tudo pra adorar o Senhor mesmo. Nossa. Aqui tem uma. Como vocês. Essa Felipe Denis. Como vocês se veem daqui a 5 anos? Como vocês se veem daqui a 5 anos? Se você for olhar o futuro, como vocês se veem daqui a 5 anos? Essa deixa o Everton responder. Eita! E aí, pastorzão? Pastorzão, daqui 5 anos. Pastor Everton, pastora Cris daqui a 5 anos. Pastor Everton, pastora Cris, Taiwan e Heitor. Quem são? Pastorzão, daqui 5 anos eu acho que a gente se vê. Eu me vejo como família, né, e ministério, acho que já cumprindo a chamada, né, de uma palavra que foi liberada sobre a nossa vida em outra nação. Eu creio muito nisso. Amém. Eu creio. Eu creio que Deus tem. Porque Deus tem sinalizado, Deus sinaliza. Né? Então, Deus tem enviado sinais, assim. Deus fala em tudo, pastor. Se as pessoas entendessem isso. Tudo fala. Tudo fala. Então, Deus vai dando sinais. E eu creio nisso que o Senhor está sinalizando que breve vai se cumprir a palavra que alguns anos atrás foram liberadas sobre nós. Entendeu? Que isso queima. E às vezes a gente conversa muito sobre isso. Né? Que queima no nosso coração. E a gente vê isso. Né? Então, como a gente ficou alguns anos na Batista, a gente achava que seria ali. E é tão incrível que, né, era Batista, uma geração profética e tal.
E de repente, só que tinha uma coisa que nos ligava a este prédio, a este altar que a gente, né, construiu, que a gente... E, cara, de repente veio a geração profética e com todo esse crescimento da obra de Deus, com tudo isso que Deus tem acrescentado na nossa vida, eu creio que daqui 5 anos a gente vai estar vivendo o ID de Jesus e Amém. vai ser incrível o que Deus vai fazer através das nossas vidas. Tá, ontem tem quantos anos? 15. 15 anos, não, daqui a 5 anos ele tem 20. A idade que eu fui. Sim, quase e é tão incrível assim pastor. que ele sempre teve o sonho, não, vou morar fora, quero, né, que tiver maior de idade, vou embora, Já vou pra outro estuda pra país. isso, né? Faz, E aí a gente, né, se esforçou aí, né, algumas pessoas ajudaram a gente, né, ele tá finalizando o módulo de inglês e tal, né, e a gente tá aí orando pra Deus preparar pra ele ir pro outro módulo agora. Amém. E eu creio que Deus vai honrar. Daqui a 5 anos, pastora Cris, pastor da GP, vamos ver qual será a nação. Qual será a nação? Eu creio muito nisso. Não é à toa que é igreja internacional, né? Quem não sabe, tem Tem gente que não sabe. Igreja internacional, geração profética. Meu Não, Deus. E a gente se sente em casa, que a gente tá em casa desde o início. E é até incrível que na inauguração da igreja, né, a gente pensou até ir embora pra outra cidade próxima aqui onde meus pais moram, porque o ministério tinha fechado e a gente ficou meio assim, pô, vamos embora então, vamos pra outra cidade e a gente vai, né, construir alguma coisa pra gente, abrir um negócio. Só que quem é do altar e não Quem adianta. é do altar não... E aí o apóstolo ministrando aqui e tal, de repente ele olha pra mim na frente do altar e ele olha e fala assim, cara, tu até pensou em ir embora. Eu lembro. Liberou essa assim, ó, papo reto. Na inauguração, Na né? inauguração da igreja, da GP aqui em Camboriú. Você já até pensou em ir embora, Deus me disse. Só que ele tem um propósito aqui na tua vida em Camboriú ainda. De repente pegou a bandeira de Camboriú ali, ele começou a ministrar sobre a nossa vida. Tem uma pergunta aqui, pastor. O Matheus perguntou: o que cada ministério que vocês passaram contribuíram para o ministério de vocês hoje? O que cada ministério mundial, a Batista, tudo isso, o que cada ministério contribuiu Responde. para hoje vocês viverem o que vocês estão vivendo? A única palavra pra mim é crescimento. A Mundial nos ensinou a viver pela fé. Nos ensinou a viver pela fé, literalmente. Dependência, 100% dependente de Deus. Porque é o seguinte, arruma tuas malas, tá indo pra tal cidade. A gente não sabia que cidade que é, só sabia, cidade tal. Não sabia como era a casa, como era a igreja, quem era o povo, qual era a cultura, a gente não sabia nada. Como ia chegar? Como ia chegar, tudo era pela fé mesmo, entendeu? Eles davam só o dinheiro da gasolina e bora. E a Batista? E a Batista foi aí na questão da paternidade, a gente foi curado, tá? Onde foi estruturado realmente, a gente foi curado em muitas mazelas que a gente tinha e não sabia. Né? Por ser gerado precocemente, eu vou colocar assim. Uhum. Né? Por ser gerado tão novo e enviado tão novo e prematuro. Precoce. Então foi uma parada que na Batista foi o que nos estruturou, assim. E aí, aqui na GP, a gente tem destacado da liderança, é o que Deus tem feito, né? O que a gente tem aprendido muito sobre liderança. Como que Deus faz, né? Vai. Cada processo. Etapas, né? Etapas. Meu Deus. Degraus, né? São. Vai chegar. Pra gente já conseguir caminhar pra finalizar aqui, tem um aqui bem legal. A Ana perguntou: na vida nós temos altos e baixos. Muitas das vezes não entendemos o porquê dos altos e baixos. Como se firmar, como se manter firme mesmo com os altos e baixos? Olhando só pra Cristo. Só pra Cristo. Porque tudo que a gente já passou nos ministérios, nos outros aí, o último, assim, foi um dos mais pesados, a gente sofreu muito, mas algo que sempre ardeu ao meu coração e o dele é olhar pra Deus. Porque o ser humano é falho. E eu volto naquela questão de ter sempre um cara falando no teu coração. Porque lá, né, na Mundial, o nosso pastor era um cara muito de Deus. Um cara que... O cara não sabia nem ler nem escrever, sabia que era a letra A. Mas a esposa ali, ele pregava com uma autoridade, com uma unção. E ele era um cara muito família, que abraçou a gente, assim, sabe? E ele falava: filhão, nunca olhe para o homem. Nunca olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus. E aí a gente, né, claro que nesses processos de altos e baixos, sempre a emoção quer falar mais alto. Só que o que tem que prevalecer é a fé e o espírito. A gente pode deixar com que a nossa alma fale mais alto. Tem um aqui do Mateus, esse é outro Mateus. Mateus Matiz. Pastorzão, quando o Senhor descobriu ou quando o Senhor se identificou com o seu chamado? Cara, eu acho que isso daí
essa parada é porque é o seguinte, eu mesmo sempre trabalhei com vendas. Eu sempre gostei de lidar com pessoas. Sempre, sempre, sempre. Balcão, tal. Sempre gostei de trabalhar. Porque mesmo assim, ó, ter uma família que não era tão estruturada, né? Que meu pai não tava talvez tão presente, né? Mas eles sempre me ensinaram que era educação. Sempre me educaram. Sempre foram assim, sabe? Bem... Pegavam pesado às vezes. Só que eu acho que isso daí me ensinou muita coisa. A respeitar o próximo, sabe? Então acho que já veio desde... E Deus, acho que não erra não, meu. E você, pastor? Quando que você se identificou assim, com o seu chamado? Assim, agora eu entendi que eu sou no corpo e é isso que eu vou fazer, vou exercer. Não foi muito tempo, não, porque foi aqui. Eu entendi meu chamado aqui. Na verdade, a gente já tem noção, né? Sim. Só que a gente não quer. A gente foge dele. E é algo que eu entendi mais aqui, o que é o meu ministério. E agora eu me identifico, são de cuidar almas. E hoje, assim, que nem as meninas, eles pegam no meu pé. Pastor, por que você não tem uma menina? Eu disse, pra que eu tenho uma menina? Eu tenho tantas agora. Tem várias, né? Várias. Várias que tá cuidando. Amém. Pra gente conseguir finalizar, tem uma teológica aqui. Misericórdia. Essas guerras teológicas Qual o aí. mistério do Tem uma chapéu? teológica aqui. Meu Deus. Na época da Igreja Mundial, o pastor Everton usava chapéu, perguntaram aqui. Eliabe perguntou. Essa foi boa. E se eu falar pro senhor que eu arrumava briga, teve igreja que fez baixo-assinado pra me tirar da igreja porque eu não usava chapéu. Que não usava. Guerra, tem gente que é doido. Nossa. Literalmente tipo, tem. É um ponto de contato com Deus, né? É, meu. Então teve gente. Claro, tem muitos pastores que usam isso como uma ferramenta até pra atrair mais pessoas pra igreja. Porque parece com. Sim, sim. E aí, então, eu volto naquela questão que muitos falavam: tu é muito diferente, cara. Tu é muito diferente tal. Nem parece que né, nasceu na Mundial tal, aquela história toda. Então, só que eu não usava chapéu, não. Não usava, não, Não, não. Mas não? usava o terninho, O terno gravata. usava. O terno, sim. Aí sim, tinha que estar alinhadinho, Camisa irmão. Barbinha social. feita. Meu Deus, 20 camisas pra passar. Que isso. E hoje em dia, só roupa de skatista. Só skatista hoje, eu Toral sou. beat. Hoje em dia, desviou, né? Hoje tá é o mais crente, escândalo não, da né? graça. Nossa, mano, meu Deus do céu. Legal. Pastorzão, e cara, eu tenho que falar disso aqui, né, galera? Hoje, hype, né? Meu Deus, quem não sabe, pastor Everton, pastora Cris, são empresários, cheios da grana. Ei, né? a glória. Vão investir milhões nas nações. Vamos, em nome de Glória a Jesus. Deus. Litoral, qual é o Instagram, pastorzão? Litoral Beach Shop. É a nossa loja. Instagram. Instagram. Litoral Beach Shop. Isso. Legal. O Israel vai botar aqui, ó, Litoral Beach Shop aí. Isso Bota aí. aí. Cara, e ó, na última vez foi comido, mas hoje, meu Deus, não veio comido, mas o que veio Cara, esse é o patrocínio, hein? Aí, ó. Adidas correu, não quis E aí, patrocinar. Adidas, tá vendo? Aí, ó. Galera, segue lá, só roupa original, de verdade. E outra, você não tá investindo numa empresa, você tá investido no reino. No reino. Porque aquilo que é investido ali se converte em alma, se converte aí. em vida. Pastor e a pastora aqui são os maiores investidores da igreja, cara. E só peça original. Vê se não é falsificado, é pecado, hein? Ó, pirataria, Inferno, hein? Olha o capeta pegando. E, pô, o pastorzão tá aqui, ó. Trouxe a camisa pra mim. Cara, legal, cara. Que legal. isso. Não, respeita. O pai tá. Respeita que o pai é pastor. Respeita que o pai é pastor, é nóis. Caraca, o menino lançou no culto. Respeita que o pai é pastor. Respeita que o pai é pastor. Ó, olha aí. Da Austin. Cara, top. Tá chique. E segue lá, galera. E eu tenho que anunciar isso aqui, que é o livro. Esse é o brabo Cara. de todos. Livro do nosso apóstolo. Apóstolo Alexandre Marinho, primeiro livro que ele lançou. Sobreviva, chegue aonde Deus te mostrou. Galera, esse livro tá incrível, E incrível. o meu já tá garantido. Cara, e bem feito, né? E bem feito, porque eu compro bastante livro e ganho. Sim. Cara, eu vejo que às vezes são uns livros meio feios, assim. Claro, não é a capa, é o conteúdo, mas, cara, quando é um livro bem feito assim, dá vontade de ler, dá gosto de ler. Até hoje ela tava falando comigo que ele comprou um do Douglas de Isoscópio. Cara, você vê a capa do livro, dá vontade de comprar o livro. Incrível. Só de olhar Você já. olhou, eu acho que o Herr também mandou também do propósito, né? Propósito. Você lê o livro, você vê o livro, mano, vou comprar esse livro. Dá vontade. Então, olha, que livro top, galera. Você quer comprar, procura aí, vai botar o @ do apóstolo Alexandre Marinho aqui. Procure ele lá no Instagram, cara, mande mensagem. Ou mande mensagem pra mim também, porque esse livro vai edificar a tua vida.
Esse livro é um livro extraordinário. Eu li, né? Eu li ele e eu vou te falar, cara, você que é empresário, você que não sabe qual é o teu chamado, qual é o teu dom, você que tá confuso, cara, leia. Leia porque vai mudar a tua vida e a tua história. Amém? Cara, Top. muito top, pastorzão. Esse é teu, né, Esse pastorzão? é o meu, já Esse é vou o teu aí, ó. Vou levar pra casa Vai já. ler. Meu Deus, muito legal. Apóstolo, brabo. Pastorzão, pra gente finalizar, pastor e pastora, dá uma dica aí pra casal aí, esse casal, casais que estão aí, ó. A gente falou isso no início, mas vamos finalizar com isso. Uma dica que o senhor pode dar, uma dica que a senhora pode dar. Pastorzão, pra casais novos aí que estão na igreja, pensam em casar e tudo mais, servir ao reino com Jesus. Eu acho que, pastor, uma dica aí, cara, claro, não só esperar em Deus, né? Esperar pra casar com a pessoa certa, mas também eu acho que a cumplicidade entre o casal. Isso é a cumplicidade, a transparência, né? O diálogo, isso é muito importante. Importantíssimo demais. Porque aquilo, a gente briga, mas a gente resolve, meu. É isso. Pastora, uma dica aí, pastora. Uma dica que eu acho muito interessante entre o casal é esperar em Deus, buscar em Deus, e algo que, assim, geralmente isso parte muito de mulheres. Casar para ser feliz. Case para fazer ele feliz, Sim. porque ele vai te fazer feliz. Aleluia. Tem gente que quer casar pra ser feliz. Não, você tem que ser feliz pra casar. Que chave. Seja feliz pra fazer o outro feliz. Que chave. Se tá mal resolvido, então, resolve primeiro. Amém. Pastorzão, tamo junto. Tamo junto, pastor. Passou rápido, né? Oh, meu Deus. Rapidinho, né? Pastora. Tamo junto e misturado. Quebrou tudo. Ela é mesmo. Tamo Ela junto. aí. Galera, segue lá no Instagram, gp.cast. Compartilha, cara. Isso aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo vai edificar muito a vida. muito, Se você conhece alguém que tá namorando, é noivo, tá casado, recém-casado, cara, divulga lá, que vai ajudar muito. Segue lá o pastorzão, pastor Everton no Instagram. Segue a pastora Cris lá, vamos Segue deixar lá. o arroba dela aqui. Segue ela lá. O Ela é Maze, que não mudou ainda. Rapaz. Mas até esse vídeo sair ele vai ter mudado. O Ela é Maze. Segue lá. Me segue também, me dá uma moral. Pastor E, Coutinho. cara, segue o Israel. Galera, tudo isso Caraca. aqui, o Israel que tá fazendo. Brabo. Segue ele lá, Israel. Segue lá, Agência Gênesis. Tudo isso aqui. Rapaz. Você quer fazer um podcast, quer fazer aqui. Cara, entre em contato Segue o com brabo ele. aí. Que eu tenho certeza que isso vai abençoar. Você talvez tenha um nicho de pessoas que eu não tenho, que a igreja não tem. Então você vai abençoar alguém. Então procura lá, segue lá, que vai ser incrível. Deus abençoe, tamo junto. Valeu, Deus Quem abençoe. quiser o chapéu, Litoral Beach tem lá do nosso apóstolo. Ai, Chapéu do Valdomiro, como tu é. compra da Litoral Beach. Meus amiguinhos, valeu, tamo Valeu, junto. Deus galera, abençoe. Deus Até a abençoe. próxima. Fui. Valeu. Nossa.